E aí, famílias, tudo bom com vocês? Oi, galera. É isso aí, estamos aí mais uma vez com o nosso podcast e hoje para bater um papo com uma pessoa para a gente poder falar um pouco mais sobre a família, que eu vejo que muitos pais aí têm dificuldade, né, Davi? Como lidar, né, com essa geração doida, né, que eles têm uns pensamentos diferentes. E hoje a gente trouxe uma especialista no assunto aí para ajudar a gente a dar algumas dicas boas para vocês. E espero que vocês mandem algumas perguntas para a gente, que a gente vai responder assim que possível, claro, a gente vai respondendo para vocês. Então, eu vou passar a bola já para a nossa convidada aqui. Carol, seja muito bem-vinda. Prazer ter receber você aqui. Prazer, Davi. Obrigada, Heraldo. Obrigada, Davi. Que desafio, né? Essa geração não é fácil. A gente também é uma geração que não é fácil. Não mesmo? Vamos aprender junto. Vamos lá. Exatamente. E para quem não te conhece, Carol, conta para o pessoal aí, da onde que veio essa ideia de querer se envolver nessa parte de educação parental? É porque virou mãe, agora eu quero aprender. De onde que veio tudo isso? Eu sou formada em comunicação social pela Universidade Federal, sempre me apaixonei por esses assuntos, né, relacionados à comunicação, mas trabalhei sempre no universo corporativo, né, com pessoas sobre comunicação, né, mas sempre no ambiente corporativo. Há uns 10 anos para cá, comecei a trabalhar na parte de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas no ambiente corporativo. Mas quando eu fui mãe, né, eu tenho um filhote de 11 e uma de 8, né, o Ber e a Gabi. O Ber me convidou para um universo que... Eles fazem isso com a gente, né? Eu tô aqui hoje por conta dele. Então, ele me convidou para um mundo, assim, que primeiro que virou de ponta cabeça, né? E eu me apaixonei, na verdade, também, sabe? Então, me desafiou e me fez querer entender mais, sim, né? E aí, depois eu fiz uma formação em estudos familiares. Depois eu comecei uma certificação em educação positiva. Aí eu fui fazer um congresso que é sobre defesa das crianças e dos adolescentes. Agora eu estou fazendo uma certificação sobre trauma na infância e na adolescência. Então, quando eu comecei, eu não consegui mais parar, assim. Eu acho que foi algo que fez muito sentido para mim e que primeiro eu achava que não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas, na verdade, tudo compõe a gente, né? Exato. É igual a gente, né? A gente fazia o canal aqui falando de ciência e a gente nunca parou para pensar que a gente estava ajudando pais também como a se conectar com os filhos. Daí eu falei, cara, vamos entrar mais a fundo nisso, né? Por que não, né? Por que não, né? E ainda mais, eu acho que no universo de conteúdos tão pobres, assim, que a gente tem no YouTube, né? E aí trazer alguma coisa, pai e filho, né? Que seja bacana, que agregue e tal. Eu acho isso bem legal. Com certeza. Tem um presentinho para dar para o nosso convidado, hein? Nossa marca aqui. Ai, quero ver. Pode abrir já. Ai, que bom. Isso aí vai virar um ritual do canal. Ai, que legal. Ai, que lindo, adorei. Todos que... Olha! Todo mundo que vier aqui vai ganhar uma caneca personalizada. Eu amei. Ixi, agora meus 2 filhos vão brigar por ela aqui, né? Porque tudo que a gente ganha como mãe, a gente divide, exatamente, né? A gente divide. Obrigada, adorei. Bem isso. Isso aí é do nosso apoiador, né? O Cristo. Que legal. Ele tem uma empresa que ele faz todas essas canecas, ele faz lembrancinhas, né? Tipo, camiseta do canal também ele já fez pra gente. Então, tipo, se vocês quiserem, né, essa caneca também do canal, entra lá no Instagram dele, tem aqui na descrição do vídeo, né, do podcast. Ali tem ali os perfis dele para você dar uma conferida. E se você pedir, quiser, ele falou que ele entrega para o Brasil inteiro, quero só ver. Então, peço aí, independente de onde vocês estiverem, pode pedir que diz ele que vai entregar para vocês. Vai lá, peçam, ele faz personalizado do jeito que vocês quiserem. Nossa, é bem bacana. Meu filho, eu saindo de casa, porque ele precisa de camisa de futebol personalizada, camiseta personalizada para um time do colégio. Olha, já fica... time do colégio que vai ter do Interclasses. Isso. Então, eu vou atrás também. Obrigada. E aproveitando, né, esse momento, já vamos agradecer também os nossos apoiadores, que sem eles a gente não estaria aqui hoje. Agradecer principalmente ao Colégio Passionista, que é o que está garantindo o futuro aí dos meus filhos, que foi um parceiro muito forte que a gente tem. E graças a eles, temos aí o Davizão estudando num colégio
muito requisitado e que foi eleito ano passado o melhor colégio de Curitiba. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem. Então, vamos voltar aqui, vamos conversar um pouco, Carol. Me conta aí, o que a gente pode falar ali dessa questão da educação parental, que até a gente colocou na capa, né, que o meu filho não se comporta. Né? O que a gente faz? Como fazer? Como a gente pode conversar com eles? Eu tenho conversado bastante com as famílias, porque a gente sempre vem com essa questão do comportamento desafiador das crianças, né? Desde que elas nascem até a adolescência, né? Adolescência acho que é pior ainda. Por que ele está se comportando desse jeito, né? O certo, o errado, o que eu faço com esse comportamento? E eu trago o convite, né, para as famílias, que a gente entenda que o comportamento pode estar comunicando alguma coisa. Então, o que é isso? Eu gosto de mentalizar como se fosse um iceberg, que eu tenho a pontinha do iceberg, que é o que eu enxergo, né? E eu tenho embaixo daquela pontinha do iceberg, sob o oceano, né? Embaixo do oceano, um negócio gigantesco, que é aquele esquema lá do Titanic, né? Que o Titanic tinha um pedacinho ali para fora, mas dentro era enorme e bateu. E dependendo como a gente for, a gente vai ser o barco lá que vai bater, né? Exatamente. Então, nós somos ali o Titanic chegando naquele comportamento desafiador que é a pontinha do iceberg e que traz pra gente um monte de coisa ali, informação embaixo do oceano. E que como é que a gente vai saber, né? E a gente precisa investigar. E o que pode ser um comportamento, né? Daí a gente pode depois até falar alguns exemplos, mas um comportamento, por exemplo, como agressividade, como explosão, né? A criança está muito explosiva, muito agressiva, muito violenta, por exemplo, né? A criança, meu filho, do nada, a gente sempre fala assim, eu não sei o que aconteceu, Carol, do nada. Sempre é do nada, né? Do nada, essa criança, não sei o que, não sei o quê. Primeiro, eu sempre falo assim, vamos entender que criança é criança. Né? Criança é vitalidade, é alegria, né? Não é igual a gente que já vai ficando meio velhinho, meio torto. A gente né? quer chegar em casa, sentar e não ver mais nada. A gente já tá, assim, 3 da tarde, nós já podia estar encerrando, né? Eles estão, assim, chegam da escola e vão, não sei o que, faz futebol, chega em casa, ainda tá fervendo. E na hora de dormir, quer contar tudo que aconteceu, né? Exatamente. Então, primeiro, a gente tem que entender que criança é criança. Então, muitos dos comportamentos que a gente fica assustado são comportamentos de criança. E a segunda coisa é tentar observar o que essa criança pode estar comunicando, sabe, Heraldo? Porque o que eu acho que é importante é que, como a criança tem o cérebro ainda imaturo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é cérebro maduro, o que é cérebro imaturo. A criança está em desenvolvimento cerebral. Ela não consegue colocar, e aí vem a comunicação, né? Em palavras. Mamãe, eu gostaria de mais atenção. Você pode conversar comigo? Porque eu tenho pensado, né? Ela, às vezes, ela chama essa atenção a partir de um comportamento, né? Ou, gente, tem uma situação acontecendo na minha escola que eu não estou conseguindo lidar. Eu não sei falar isso, eu não sei transformar isso que está acontecendo, a criança, né, numa fala. E aí, às vezes, ela traz comportamento. E quando a gente consegue ficar com a lupa ali, eu falo que o nosso trabalho é muito de investigador, né? Observando o que tem embaixo dessa pontinha do iceberg, muito provavelmente a gente vai ser mais certeiro, né, no que a gente for fazer. Porque a gente fica naquela, né? Tipo, ele tá... Começa a te responder... Tá rebelde demais, não te obedece, você pede as coisas, não faz. A gente fica naquela, né? O que está acontecendo com essa criança? E às vezes, igual você falou, é um comportamento que está escondido ali, né? Igual o Arthur faz muito isso, né? Os pequenininhos, os menores. E ele tem um problema igual eu. Se eu não como, eu fico muito irritado. E às vezes ele está irritado lá, fazendo aquela bagunça em casa... E a gente falou, nossa, o que está acontecendo? Daí minha mulher já brinca, dá comida para ele, que é igual você. E, Heraldo, isso que você trouxe foi muito importante, porque nessa investigação, eu sei que às vezes é difícil, as famílias falam assim, mas o que pode ser? Como é que eu vou saber o que está acontecendo na escola? Como é que eu vou saber como que ele está se sentindo? Como é que eu vou saber se eu tô presente o suficiente ou não? Como é que eu vou saber... Tem uma parte dessa investigação que é a primeira de todas, que é a física mesmo. Se eu tiver cansada, com fome, com sono, mesmo adulta, tenho 40 anos, né? A gente tem isso. A gente fica estressado. Sim, eu preciso tomar um banho, né? Minha esposa é assim, se não tomar um banho, ela fica irritada pra caramba. Então todos nós temos que ter primeiro as necessidades básicas atendidas. Sim. E o que tem acontecido também nas crianças, que elas têm dormido pouco. O celular. Né?
por causa da questão do celular, por causa das telas, por vários motivos. O mundo anda muito agitado, né? Muito. Tudo muito rápido. Daí exige demais da gente, né? Exige demais da gente, porque a gente tá, na verdade, numa velocidade frenética, desconectado com a gente mesmo, né? Mas a gente só precisa parar, né? Parar, peraí, o que tá É. acontecendo? Eu gosto da metáfora lá, que fala que quando a gente tá quando a gente vê o rio com a água muito movimentada, eu não consigo enxergar nada embaixo Exato. dele, né? E quando eu vejo que ele tá calmo, eu consigo enxergar. Então, a nossa mente tá muito agitada. E aí, a gente não consegue entender nada, a gente não consegue se conectar nem com a gente, saber o que tá acontecendo com a gente. E aí, a gente não consegue investigar os comportamentos dos nossos filhos, né? Só que a gente não pode esperar que eles vão dizer, e eles nem têm essa obrigação, habilidade, nada, para se comunicar, para facilitar para a gente, né? Então, é complicado mesmo, mas é um exercício, né? E isso é interessante, quando a gente exercita, em vez de já querer combater o comportamento, primeiro entender da onde que ele vem, né? E é parecido com as coisas físicas, se você for ver, né? Então, hoje a gente tá muito assim, tô sentindo uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. A gente é imediatista, a gente precisa de resultado, resposta rápida, né? Só que no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento cognitivo, as coisas não são tão simples assim, né? Então, a gente precisa entender, e mesmo com a gente, na verdade. É bom dar uma olhadinha se você tem dor de cabeça todo dia, por que você tem dor de cabeça, o que tá né? acontecendo, né? Será Se que não é essa muita criança- tela, né? Muita informação. Muita informação, né? Como é que foi o dia no trabalho? Às vezes foi muito puxado. E às vezes os pais também precisam, né, desse momento, né? Os filhos também têm que conversar com os pais. Não, e a gente precisa mesmo. Hoje, o bate-papo que eu fiz com uns grupos de mães, né? Foi sobre essa questão de como que a gente faz essa nutrição da nossa alma para a gente estar minimamente disponível para estar disponível emocionalmente para os nossos filhos. Porque a notícia ruim é que não adianta estar disponível fisicamente. Né? Eles percebem, né? Eles percebem. Aliás, eles são maravilhosos, porque eles percebem tudo, Sim. né? A gente não consegue enganar a criança. Eles são maravilhosos, eles sacam tudo, eles sacam todas as nossas hipocrisias, É que eles inclusive, são muito, né? eles são muito visuais, né? E eles vão captando qualquer microexpressão da gente. Sim. E às vezes você tá ali, mas você tá com aquela cara, não queria estar. E eles sabem isso. Eles então. sabem. Então, a disponibilidade que uma criança precisa é uma disponibilidade emocional. E para a gente estar disponível emocionalmente para desenvolver uma criança, eu preciso estar bem comigo mesma. E a gente não tá. Eu até brinquei hoje, né, falando com as mães. Eu falei assim, gente, a gente tá tão mal que a gente tem que tomar café ou energético o dia inteiro para ficar acordado, e de noite nós temos que tomar melatonina para dormir. Então tem alguma coisa errada, né? Porque coisa básica, acordar e dormir, nós deveríamos estar sabendo fazer, né? Fazer sozinho, né? Não precisaria Devia de auxílio. ser algo que a gente, então... medicamento. Até por isso que eu brinco às vezes assim, que essa geração, Carol, tá perdida. Eu falo, gente, desde que o mundo é mundo, a gente fala que a geração nova tá perdida. A geração anterior falava da gente. E assim Com certeza, e assim vai. Se for lá para trás, deve ter um histórico lá na Idade da Pedra que alguém escreveu que a geração, né? que a próxima geração estava errada. Então, a gente tem muito esse discurso porque a gente tem dificuldade, né? A gente quer a nossa geração, né? A gente se apega muito, né? A gente se apega, daí a gente não quer que mude, né? Quer valorizar. O Davi fica louco quando a gente fala ali, né? No meu tempo era desse jeito. Ele fica louco, Davi. Mas... A gente começa a falar e já fala assim, de novo isso? Mas é muito... todo dia. Todo dia isso? Então, tem um exemplo. A gente faz isso, Davi. Agora, se a gente aceitasse o convite que eles trazem pra gente, né? Essa troca, né? Essa troca é incrível. Eu falo que eles são presentes mesmo, assim. Eu sou apaixonada pelas crianças. Elas são muito conectadas com elas mesmas, com o que elas querem, né? A gente tem que pagar terapia pra alguém ajudar a gente a descobrir do que a gente gosta, o que a gente quer fazer, né? E eles são autênticos já. Eles não, eles são autênticos, eles estão conectados com eles querem, então, aquela criança lá de 2 anos, né, no Terrible 2 lá, né, que a gente fica, eu acho os incríveis 2 anos, eu não acho terríveis, né, mas eu achava terrível quando eu tinha os meus também nessa idade, porque eles estão gritando por tudo que eles querem, a gente foi desaprendendo. A única maneira, né, de se expressar no grito, no choro, né? A gente foi desaprendendo, né, nem na comunicação, às vezes, a gente já não luta mais pelo que a gente quer, à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Então, quando a gente entende que é por inabilidade de comunicação, que é por falta de desenvolvimento, né?
dessa questão do cérebro mesmo, que não é sobre a gente, né? Porque o adulto quer competir com a criança e fala assim, porque ele não me respeita, porque... E daí já acha que é uma coisa sobre mim, né? Sobre... É que eu sou o protagonista. Então, e aí não é sobre a gente tudo, desculpa, mas o mundo não gira em torno de você. Às vezes é simplesmente porque aquela criança não sabe se comunicar diferente, não vai adiantar daí a gente fazer uma competição de quem grita mais alto, né? Porque nós adultos estamos dando um péssimo exemplo enquanto sociedade, né? E como que a gente poderia fazer? Tipo, como que a gente poderia... Uma dica, assim, para os pais, né? Então, apesar que eu vejo que os pais querem uma fórmula mágica, mas a gente sabe que não tem. Não tem. Fórmula mágica caminhos, não tem. Né? Caminhos que a gente pode ir tentando. Tem caminhos. Uma coisa que é legal é assim, primeiro eu vou até explicar sobre o cérebro bem rapidinho para a gente entender que história é essa de cérebro maduro ou imaturo, tá? Nós temos um cérebro, né? Isso nos diferencia, tem uma parte do nosso cérebro que nos diferencia dos outros animais, né? Aqui na frente tem uma área responsável por toda essa parte de regulação emocional. Chama-se córtex pré-frontal, tá? E aqui atrás uma área chamada de cérebro primitivo, ação-reação. Bichinho, ação-reação, né? Bicho, vai mexer, a leoa tá ali, vai mexer no filhotinho dela, né? Ação-reação. Os bichos, né, os outros animais, eles não têm essa parte aqui do cérebro que é o córtex pré-frontal. Nós temos, em tese, nós temos, tá? Nós somos capazes de pensar antes de agir, né? De não sair batendo e mordendo em todo mundo igual os animais vão fazer, né? Algumas pessoas, né? Então, aí nós vamos começar, né? Quando a criança nasce, essa parte do cérebro aqui, que é responsável por essa parte, ainda não está madura. Pelo contrário, ela não tem nada funcionando ali direito, tá? Vamos falar de uma maneira bem simplista, assim. Tá se adaptando ainda a tudo, né? Ela simplesmente, tô com fome, eu grito, tô com vontade de fazer xixi, eu grito, tô com dor de barriga, eu grito, quero minha mãe, eu grito, quero qualquer coisa, eu grito. Por quê? Ação-reação. Tem uma necessidade, eu grito. À medida que essa criança vai se desenvolvendo, os neurônios começam a fazer umas conexões aqui para começar a treinar essa habilidade de se regular emocionalmente. Ele vai entendendo, chorei e veio comida. Ele vai entendendo. Opa, deixa eu entender melhor aqui. Será que funciona assim mesmo? Isso, então ele vai tentando por tentativa e erro e por observação. Então ele fala assim, então quando a minha mãe tá brava com meu pai, ela grita, opa! Eu grito também, vamos lá. Então, não é só por teste, também é por observação. Principalmente, né? Eles ficam ali, ó. E a gente totalmente incoerente, né? Não, às vezes a gente larga a criança no cantinho, né? Deixa lá, ele tá calminho lá, né? Mas não tá vendo o tanto que ele tá aprendendo. Muito. Vendo ali muito. As ações dentro de casa, né? Sim. Então, entendi. Não é para ser desrespeitoso. É engraçado, parece que tá todo mundo sendo desrespeitoso aqui em volta. E essa criança começa a entender tudo isso. Vamos lá, para trazer alguma coisa prática, né? Carol, mas e quando que acontece desse negócio aí tá maduro? Que hora que é, né? Vai acontecendo aos poucos, mas esse cérebro, na parte de regulação emocional, só está 100% maduro com 24, 25 anos, tá? Obviamente que a criança de 1 mês e a criança de 25 anos, né? Ela tem etapas totalmente diferentes, mas totalmente formados só nessa idade. Então, nós adultos acima de 25 anos não temos desculpa para brigar no trânsito, para brigar no estádio, para brigar no campo de futebol. Por mais que a gente arrume alguma desculpa, né? O cérebro não é desculpa, né? As crianças estão em desenvolvimento, elas precisam de uma coisa que a gente chama que é corregulação. Então, o que é isso? Como ele é um cérebro que ainda não sabe se regular sozinho, ele precisa de uma coisa chamada corregulação. Ela precisa do cuidador para regular, né? Então, principalmente os bem pequenininhos, quando ela tá lá brigando, eu gosto de uma autora chamada Maya Eigenman, que inclusive é minha professora da certificação agora que eu estou fazendo. E ela fez uma simbologia aqui uma vez, né? 2 cérebros. Então, eu estou com o cérebro aqui da criança, estou com o cérebro do adulto aqui. Essa criança está descontrolada, desregulada. Então, por quê? Sei lá, porque ela queria ir no jogo e não foi, sei lá. E aí, ela começa a chorar e ela tá assim, né? Essa parte daqui da frente não funciona, ela tá com puro cérebro primitivo aqui, né? E esse adulto que tem essa parte aqui do cérebro já formada, em vez dela fazer um processo de agir com essa parte do cérebro... Ele vai pro primitivo também. Corregular, exatamente. O que a gente faz?
berrou comigo. Quem ele pensa que é, né? Quem ele pensa pra fazer isso? Comigo! Olha o tamanho dessa criança, eu acho que vai mandar não. E aí, em vez da gente mostrar a maturidade, a gente mostra... A gente mostra que é mais imaturo que ele. Mais imaturo que eles. Então, quando a gente fala que essa geração não sabe se comunicar, não sabe... Eu sempre falo que a gente precisa refletir muito sobre isso que a gente está falando, porque não mudou nada na água da geração. Não, eles são um reflexo da gente, né? Então, exatamente. Se a geração tá ruim... Que exemplo que a gente está dando, então? O que a gente está fazendo de errado, né? O que a gente está fazendo de errado, né? E aí que eu acho que a gente chega num ponto que nós somos, eu falo sempre para as famílias que eu atendo, né? Nós somos o cérebro maduro dessa relação. É para ser, pelo menos, né? É para ser. Não tem justificativa neurológica, né? Que não seja. É algo completo. É difícil. É difícil, porque às vezes os pais tiveram um dia estressante, pegaram o trânsito, daí no caminho pegou chuva, furou pneu, né? Tem várias situações, chega em casa... Sim. Acontece uma situação dessa. Sim. É algo que, assim, a pessoa tem que trabalhar muito mesmo. Muito. E tem que envolver muito a questão do amor mesmo que você sente para aquele ser ali, né? Sim. Que ele depende exclusivamente de você, né? Sim. E porque como a gente tem o cérebro maduro, a gente tem a capacidade de buscar ajuda, de buscar alternativas, de buscar regulação. Eu tô dando um monte de argumentos aqui pro Davi. Ele tá só assim, me olhando assim. Olha que eu achei que isso aí é interessante, né? Agora eu sei como pedir tal coisa. Agora eu tô vendo. Eu vou por esse caminho aqui. Quando eu errar, vou falar que a Carol disse que meu cérebro ainda tá imaturo, né? Eu já tô até vendo já. A primeira discussão em casa, né? Porque as pessoas acham que a gente não discute. Acham que as famílias são felizes. É uma família normal, né? É uma família normal. A minha também, não pelo é uma família de de comercial de margarina. Não. Mas aí a primeira coisa que der um rebuliço em casa, ele vai falar assim, você tá usando o cérebro imaturo. Não. E eu que dou palestra pros pais, atendo lá em casa assim também. Vira e mexe, os dois falam assim, você dá palestra, mas daí você tá brava comigo. Já vai pra sentar assim no sofá e colocar uma palestra, assim, o podcast pra assistir inteiro. Isso, pra assistir inteiro, vou colocar. Então, a gente é humano, né, Iraldo? Sim, a gente é humano, a gente é falho, a gente E às vezes a gente tá preso na adolescência ainda, né? Muitos adultos não querem sair da adolescência. Eu falo muito sobre isso, que eu acho que a gente precisa cuidar dessa criança que a gente foi e que mora dentro da gente, né? Tem um Heraldinho ali, a gente né? Quer colo, quer bagunça. E essa criança, a gente está deixando, às vezes, ela reger a nossa vida com a imaturidade dela, né? Com as dores dela, ou enfim. Os desejos, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer tudo, né? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser... Deseja várias coisas. Daí, quando vai crescendo, você vê que a realidade é um pouco diferente, né? E a gente vai traçando outros caminhos. Daí, quando chegam os filhos, principalmente, a vida muda completamente, né? E é por isso até, esses dias veio essa pergunta que vira e mexe chega, né? Que é assim, mas escuta, que história é essa de educador parental? Pelo amor de Deus, agora então pai e mãe precisa estudar? Pai e mãe agora precisa estudar para ser pai e mãe, agora né? tem que fazer curso agora. E eu vou trazer isso porque eu acho que a resposta, na verdade... Sou pai formado agora. Eu falei, claro que não. Na verdade, estudar não me faz ser melhor mãe que ninguém, muito né? pelo contrário. Estudar me faz ter mais consciência. E com essa consciência, eu posso ir atrás do que eu vou fazer. Com essa minha consciência de como eu tenho agido. Você vai trabalhar melhor, né? Eu posso trabalhar a partir daquilo, né? Estudar e entender... Às vezes tem família que eu atendo que pelo simples fato de eu explicar esse conceito do cérebro em desenvolvimento e ela perceber que não é para provocar ela, né? Que a criança não está tendo aquela reação para provocar ela, isso já pode mudar a relação, né? Então, ser pai e mãe é instintivo, né? O Ivo Lopes aqui mandou uma pergunta, eu vou ter que falar, que é bem interessante. Essa parte da formação do cérebro. Tem diferença na formação do cérebro das meninas e dos meninos? Não tem. Como gênero, como regra, não tem. Porque dá uma sensação de que as meninas... É que os desejos, o feminino é bem diferente do masculino. E o cérebro feminino, querendo ou não, ele amadurece mais rápido, né? Sim. Então, tem várias discussões sobre isso, tá? Nada muito ainda consolidado. É como criar o próprio filho, né? Não é uma fórmula mágica, né? Cada um é de um jeito. Às vezes há uma teoria de que as meninas vão melhor e amadurecem antes porque treinam esse tipo de habilidade mais cedo também. Então, a gente não sabe se são ainda diferenças neurológicas mesmo estabelecidas ou quanto que
treino mesmo. Treino né? da criação. Então, o que se espera da menina, o que se espera do menino em questões sociais mesmo, né? A sociedade acaba exigindo mais, né? A gente acaba. Então, se você for num parquinho, você vai ver que, via de regra, as mães das meninas vão exigir mais comportamento delas do que os meninos. E mesmo quem tem menina e menino, né? Para que ela não se suje, para que ela não suba porque é perigoso. Tem que cuidar da roupa, o cabelo, tem que Então, estar sempre arrumadinho. E então, o menino tá lá de chinelo, havaiana, largado. Tá bom. Então, se a menina é bagunceira, né? Eu sempre gosto de colocar essas aspas, né? Porque às vezes, se um menino tivesse aquele comportamento, ele não seria bagunceiro. Mas é como ela é menina, espera-se que ela vai ser... né, uma lady, assim, o tempo todo. Recatada do lar. Recatada do lar, e ela não necessariamente é, porque ela é o que ela é. Tanto que falam que quando a menina é assim, já chamam de moleca, né? Já É um piá. É um piá. Essa menina é um piá. E né? é errado, porque ela pode ter esse sentimento, pode ser, sim, como qualquer outro, né? O menino também pode ser mais comportado. Sim. Isso é não ser vai, humano igual, né? Não vai mudar, né? Eu tenho uma menina que é muito intensa. A Gabi não costuma gostar de levar desaforo pra casa. Ela é do tipo assim... É firme, né? Sempre foi firme. O que ela gosta, o que ela não gosta, ela defende, né? E é interessante isso. A gente tem que observar essas forças, essas características deles, né? Isso não dá o direito dela, nem o direito de ninguém de ser desrespeitoso com o outro, né? A nossa liberdade acaba quando começa do outro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente não precisa anular isso, né? Olha que interessante, porque às vezes, Heraldo, a gente quer... Olha lá, né? Isso é engraçado, porque eu trabalho ainda, né, no ambiente corporativo, né? Antes eu trabalhava só no ambiente corporativo. A gente espera o quê de um profissional bem-sucedido? Ele precisa ser arrojado, pensar fora da caixa, precisa ser criativo, precisa saber se comunicar, precisa defender suas ideias. Corta e vai na infância. A gente espera o quê? A gente espera que eles obedeçam, que eles fiquem quietos, que eles parem de ficar criando, porque esse negócio de ficar criando não é legal, né? Faz bagunça. É o inverso, né? E aí, como que você vai construir um ser criativo que não pôde explorar a criatividade dele? Que sempre a criatividade foi vista como errada. Como que eu vou fazer essa criatura se comunicar e argumentar o ponto de vista dela se ela foi acostumada a fazer o que é para fazer e acabou? A gente não vai se bloqueando questiona. essa criança o tempo todo, A né? gente vai. É igual você pega o Arthur mesmo, né? Ele ganha presente, ele brinca com a caixa. A caixa é igual, a gente compra leite, ele pega... Ele tem um carrinho, assim, de Fórmula 1 completo. Ele cria... Feito de papelão. Ele pegou uma ainda. caixa de papelão, acho que era de uma cesta básica que tinha lá. Ele fez um carro e daí ele abria, agora é um avião. Daí ele apertava, agora tá no modo avião. Ele viaja com uma caixa. Sim. E Pra às vezes ele, quando... Pode falar? Pode falar. Pra ele, quando vai no mercado, assim, não é nem doce que ele pergunta se comprou. Ele pergunta se comprou leite, que daí porque ele ele quer brinca a com a caixa. caixa. Ele quer a caixa. Ele faz robô, ele pega, veste, faz... Daí o Davi às vezes ajuda, recorta, faz, né? É uma loucura. Não, eles são maravilhosos e tem até uma amiga que comenta assim, Carol, se a gente não atrapalhar muito, ajuda, né? Eu falo, não atrapalhe muito, porque se ele nasceu, e eu acho que a gente é muito perfeito, eu creio muito em Deus também nesse ponto, né? Veio com aquilo, com aquela força, com aquela energia, com aquela vontade, com aquela habilidade, com aquele dom, muitas vezes, né? Tem criança que você vê que é dom, ela que sabe montar coisas, sabe? Que eu não consigo, nunca vou conseguir, não interessa o nível de maturidade do meu cérebro, né? Então, é maravilhoso a gente olhar para as crianças e receber esse convite diariamente de ativar mais a nossa criatividade, né? Desligar um pouco, né? Sentar ali com eles, montar ali. Sim. E a gente não tá disponível para isso, né, Heraldo? Porque a gente tá cansado, desconectado, né? E aí, hoje mesmo, fazendo as palestras lá com as mães, a gente estava falando sobre essa nutrição emocional, até brinquei, né? Falei, gente, uma caneca. Hoje nosso assunto vai ser caneca. Você ficaram me olhando assim, como assim, né? Então, vamos entender que essa caneca é nosso tanquinho emocional aqui, que vive dentro da gente, né? Do adulto, do cuidador principal, ali, pai e mãe. Essa caneca, ela precisa estar transbordando aquilo que a gente quer explicar e conduzir nossos filhos. Então, eu só vou ensinar sobre segurança se eu sou seguro. Não adianta eu discursar sobre a segurança. É como que você vai ensinar o que você não tem, né? Como você vai transmitir Exatamente. Então, eu só vou ensinar sobre amor próprio
Se eu me amo. Ai, meu Deus, Carol, agora o negócio ficou difícil, porque eu achei que era um negócio aqui que eu lia e eu falava para as crianças, né? Eu vou ter que aumentar minhas horas na terapia. Vai ter que aumentar a hora na terapia. Ou, às vezes, a gente vai ter que olhar para a criança e aceitar o convite dela do brincar. Porque como que a gente se reconecta com a gente mesmo? Observe como as crianças fazem. Elas se reconectam com elas mesmas, Total, mesmo né? tendo o cérebro imaturo. Elas, quando elas querem, elas vão, elas brincam, elas desenham, elas rabiscam. As menorzinhas são capazes de ficar brincando com uma formiga e com meia dúzia de terra. Folha e coisa. Com nossa. folha, mas faz bagunça. E eles né? vão para um mundo que a gente fica... Onde que ele tá ali, né? Fica maluco aquilo. Sim, e todo mundo... A gente tá tão maluco que a gente, né, tá nesse ritmo frenético que parece que a criança tá sempre atrapalhando, né? E muito pelo contrário, né? Ela tá ali para desacelerar a gente, né? E eu também acredito muito que, como eu acredito que nada acontece por acaso, as crianças que foram enviadas pra gente... Elas foram sob encomenda, perfeitas para a nossa vida, né? Então, aquela criança que tá te desafiando em alguma coisa aqui, que tá te desafiando no sentido de você não sei o que eu faço, né? Ou tenho muita dificuldade. Provavelmente é ali um cursinho grátis que Deus está te mandando para você, um cursinho grátis maravilhoso, né? Enviado para você durante o tempo de uma vida, né? Para que você lide com aquilo, né? Então, às vezes, a gente vai lidando melhor com a criança que a gente é mais parecida. E aí, para quem tem mais de um filho, né? Vem uma outra criança, daí a gente acha que dominou e tal, não sei o que lá. Daqui a pouco vem a outra criança que fala assim, meu pai amado, o que eu faço com essa criança, né? Mas em casa, às vezes, acontece o contrário. Porque o Davi, ele é mais parecido com a Gi, né? Com a minha esposa. E eu sou o Arthur, o mais novo, é mais parecido comigo. E eu discuto mais com o pequeno, justamente porque a gente é parecido. Sim. E daí acho que tem coisas nele que eu ainda não aceito em mim. Isso. E daí eu falo, ai, cara, não faz isso. Eu ia falar, quando é isso... É porque eles são espelhinhos, né? Não, total. É tipo você se olhando no espelho, assim, brigando com você mesmo. É igual aquele filme lá do Austin Powers, lá que tem um mini-mim lá. E normalmente, Davi, esse espelho é pra mostrar a parte que a gente não gosta da gente, né? Ai, pra que fazer isso? Pra quê que Deus vai lá e me manda um espelho pra me mostrar Deus a parte que eu não que quero é amoroso, ver? Por que ele Por faz isso? favor, né? Só que aí, olha como Deus é ele quer esperto. ele quer que a gente melhore, né? E Deus manda uma coisinha muito fofa pra fazer isso. Porque daí a gente, né? Se mandasse um adulto fazer isso... Se mandasse um adulto, a gente já ia mandar o adulto pra algum lugar, né? Agora, como é um pequenininho fofinho, aí... E que depende de você, E que né? depende de você. Isso que é o... E aí fica aquele convite ali explícito na sala da tua casa todo dia pra você olhar pra aquela parte que você não gosta muito e lidar com aquilo, né? Você olha e fala, nossa, eu era assim. Ou pior, eu sou assim. Não, se você chegar nesse nível, né? E, não, eu sou assim, acho que já é um ponto positivo pra pessoa. Porque ela já conseguiu identificar, né? Assumir. Ela identificou e assumiu. Porque às Sim. vezes acontece dela... rolam muitas brigas, principalmente em casal, em família. E às vezes as brigas é por isso, né? Eu não consegui me entender ainda. E às vezes eu estou projetando, né, algo em mim, na minha esposa ou nos filhos. E aí que está o problema. Sim. A gente tem que começar a Quando a gente... olhar para dentro. Sempre. A resposta está dentro da gente, o desenvolvimento está dentro, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma mãe sobre também isso, da resposta estar fora, né? Carol, então eu acho que eu vou revolucionar a minha vida, eu preciso pedir demissão e não sei o quê. Eu falo, gente... Pois é, né? Vamos lá. Vamos pro extremo, né? A gente fica indo para soluções rápidas, né? Assim... definitivas, Não né? é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Se fosse fácil, todo mundo... Imagina, todo mundo já tinha, sei lá, tava vendendo coco na praia. Eu falo, gente, eu ainda sou uma pessoa muito intensa e vou ser para sempre muito intensa, mas eu chegava a alguns pontos de estresse assim que eu falava, gente, é tanta pressão minha comigo mesma que eu cheguei numa conclusão que se eu fosse vender coco na praia e estivesse aposentada, eu ia ser uma pessoa estressada vendendo coco na praia aposentada. Por quê? Porque esse estresse está dentro de mim, né? Você vai junto, né? Independente. Não importa. Então, o outro exemplo que eu tenho falado bastante, a gente tem tido essas crises de ansiedade, né? É o mal do século, né? Na crise de ansiedade, você esquece de respirar. Você não respira. Tem gente que acha que está tendo um infarto, né? Acha que está tendo um infarto, acho que vai né? morrer, não. Calma, O que isso conta pra gente sobre como nós estamos vivendo, né? Então, se eu esqueço de respirar,
Se eu não consigo lembrar que eu preciso... Então, adianta que é essa algo pessoa natural, né? Que você não precisa nem pensar para fazer. Se eu não consigo fazer isso é automático. Vem aqui de presente, né? Essa possibilidade da gente respirar o tempo todo. A gente precisa disso. Então, não adianta essa pessoa, se ela estivesse na Amazônia, no melhor ar do mundo, ela não ia estar respirando igual. Então, a gente precisa olhar para si mesmo, entender aonde que dói, aonde que não dói, que espelhinhos essas crianças estão mostrando pra gente, que apoios a gente está buscando para se regular, né? Uma outra autora que traz algo que eu lembrei agora, que é a Laura Gutman, que é bem polêmica até, porque esse livro da maternidade em um encontro com a própria sombra, né? Ela fala dessa fusão emocional do espelhinho que a criança traz, né? Ela não chama de espelhinho, ela diz que a criança traz uma possibilidade de evolução para aquela mãe, desde bebezinho, mostrando para ela, agindo de acordo... Já dentro do corpo da já mulher, dentro do corpo. Toda a transformação que ela passa. O homem, coitado, não ia dar conta. Não ia. Isso, assim, ainda bem que você concorda, né? Mas assim... Na hora que vê o resultado, tô grávida. Morri. Morria, não dava conta nem só da gestação, né? Ainda Depois... bem que vocês são fortes para isso. E a criança, ela nasce de uma ruptura, e essa ruptura para a mulher, né, para a mãe, é uma ruptura que não é só física, independente da via de parto, enfim, não é uma ruptura só física. Aquela mãe passa a ser mãe antes, e ela era uma mulher, aquela mãe era uma pessoa, uma profissional produtiva, e agora ela produz leite. Aquela mãe controlava a sua agenda, e agora ela não controla nem as necessidades básicas dela de sono e nem nada. Aquele serzinho que acabou de chegar manda mais do que isso. E para piorar, né, esse livro é muito interessante, que eu comecei a ler quando o Ber era pequenininho. Eu fechei ele, fingi que eu não estava mais vendo, larguei. Deixa ele pra lá. E eu voltei a ler esse ano, que o Ber vai fazer 12 anos. Olha o tempo de digestão de um livro. Um dia eu preciso escrever pra autora para falar assim, o negócio foi feio, né? Porque ela traz, em resumo, isso que você falou, o espelhinho. Né? Ela fala muito dessa fusão emocional que a gente vive, né? Principalmente quando o bebezinho nasce, que ele nasce com muita fusão emocional com o principal cuidador, que normalmente é a mãe, né? E ele vai apresentando os comportamentos todos. Então, e eu lembro que eu falava assim, gente, é muito injusto, porque quando eu tô agitada, o Ber não dorme. Incrível. Quando eu tô... E é assim até hoje, não é? Sim, se vocês estão vivendo alguma coisa difícil na casa de vocês... Pode perceber, eles vejo, percebem. Né, o menorzinho, né, o Arthur, porque às vezes eu fico até mais tarde para fazer edição de vídeo, para organizar, né, o nosso canal. E às vezes eu fico lá. Enquanto eu não vou dormir, ele não vai, ele fica junto. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que fingir, né, que eu vou dormir, e daí ele vê que tá todo mundo dormindo, ele dorme. Então, tem todo esse ritual que eu tenho que ir para a cama, para que ele entender que tá na hora de dormir, para depois eu acordar novamente. Às vezes eu não acordo, né? Esse é o problema. E voltar a fazer o que eu preciso fazer, porque senão eu acabo atrapalhando o desenvolvimento dele. Sim, porque, na verdade, todo ser humano tem uma certa fusão emocional, né? A gente estava falando um pouco antes de começar sobre o Rio Grande do Sul, ali, por exemplo. Se você assiste as notícias, isso faz mal pra gente, mesmo que eu não conheça aquelas pessoas. Se você me conta alguma que coisa... entra a parte da empatia, né? Que você se coloca ali no lugar delas, né? A palavra é empatia. A neurociência vai chamar isso de neurônio espelho. De neurônio espelho, né? A gente já chama isso de empatia faz tempo, né? A Laura Gutman vai chamar isso de fusão emocional. Mas independente do nome que a gente vai trazer, a gente está nesse contexto, né? Em que a gente se contagia. Ou você já teve com uma pessoa que é bem negativa, não sei o que, daqui a pouco você tá carregado, você né? sai com dor de cabeça do lugar, né? Isso que a gente é adulto, cérebro maduro, passamos dos 25, né? Nós estamos ali já, né? Com uma possibilidade. Mas para essas situações, o que eu faço sempre, sempre que eu vou entrar numa casa ou numa empresa, qualquer lugar que eu não conheço as pessoas lá, eu sempre faço uma oração, que eu chamo, né? Que eu sempre falo que eu entre nesse ambiente e saia com nenhuma energia que não seja minha. Tipo, para que eu entre, por mais que tenha alguma energia pesada, que eu não leve isso para mim. E daí, por eu fazer isso, eu acabo filtrando muitas coisas. Então, eu até aconselho. A minha esposa começou a fazer isso Legal. Porque às vezes a gente acaba trazendo isso e acaba levando para casa, né? Sim. E mesmo a gente que é adulto e consciente, né? Então, veja como é algo que não é necessariamente controlado. Agora, a criança, principalmente as menorzinhas,
É um processo totalmente inconsciente. E a gente, normalmente, quando a gente é pai e mãe mais novo, né? A gente fala assim, meu Deus, mas daí eu não tinha estrutura emocional e disponibilidade emocional para dar aquela criança. Eu não tenho preparo, como é que eu vou fazer? E aí, lógico, eu tô abalada, ela também tá abalada, eu tô agitada, a criança fica agitada, as crianças às vezes choram o que eu não tô chorando, ou a gente chora junto, né? Quando a criança começa a chorar demais. Né? Quem é mãe de gêmeos, trigêmeos, sempre fala, um começa a chorar, todo mundo começa a chorar. E por causa disso, essa empatia, essa fusão emocional, né? Que tem uma coisa interessante, mas tem uma coisa muito doída. Porque daí são os espelhinhos não necessariamente os que a gente quer ver. Não, e também tem aquela questão, né? A mulher carregou a criança o tempo todo. Era o centro das atenções, daí, de repente, ela deixou de ser o centro das atenções e a criança que começou a ser o centro. Exatamente. Essa mulher, olha, deve ficar com uma... Não, é uma crise existencial gigantesca. E daí tem gente que não entende, né? Às vezes que a mulher fica com depressão pós-parto. Não, nossa, Heraldo, você acabou de ter um filho. Eu acho justamente por isso, né? das coisas todas que precisavam estar no Fantástico, em tudo que é conteúdo e que ninguém fala, é essa coisa da saúde emocional de uma forma geral, né? Que ainda é pouco difundida, abordada, enfim. Mas, em especial, das mães com filhos recém-nascidos, assim, né? Todo mundo te prepara pra chá de fralda. Você vai precisar de quê? Vai precisar de fralda. Vai precisar de quê? Vai precisar de manta. Não sei quantos bodes, não sei quantos sei o quê. Ninguém fala nada da mãe, né? Não, aí curso de quê? Curso emocional pra mãe? Não, curso pra tocar fralda, curso não sei o quê, não sei o quê. Nasce aquele eu faço bebê... pra criança? O que tem que comer? Nutrição pra criança. Nutrição pra criança, não pode dar açúcar, não sei o que lá. E aí nasce aquele bebezinho que, na verdade, não precisava de nada daquilo. Ele precisava do quê? Que ele quer 24 horas? A minha mãe. Só isso. O peito da minha mãe e a minha mãe inteira, 24 mudar o horas. foco, né? E da minha mãe bem. E se a atenção fosse voltada para a mãe, né? Para os cuidados da mãe, a alimentação da mãe, pensar nela, essa criança automaticamente vai ter uma criação muito boa. Se essa mãe está suportada emocionalmente, recebe esse suporte emocional para estar ali, isso, né? Ela vai transmitir isso. Então, a melhor coisa que você pode fazer para uma mãe que acabou de ter esse bebê é dar suporte emocional para ela, né? Ó, tá vendo aí, maridos? Ó lá. Atenção, cuidem das esposas, ainda mais se estiverem grávidas. Dê atenção para ela, alimente bem. Se ela pedir uma comida diferente, sai de madrugada, não fique bravo. E depois que nasce também, inclusive, né? Principalmente, porque né? Dependendo de como foi o parto, ela precisa de um cuidado. Precisa. Né? E por um bom tempo, o filhote humano, né? Nós somos os bichinhos mamíferos, né? Os outros mamíferos, todos já nascem muito mais preparados, muito mais prontos, né? Então, se eu for ver lá a cachorrinha tendo filho, o cachorrinho sai e já anda, né? O cavalinho sai, o bezerro, eles já saem inteirinho lá, já anda, já busca pelo alimento, né? Ele tem uma dependência da mamãe ali, mas é uma dependência muito total, menor, né? Não é total. O bebezinho humano, a gente até hoje começou a chamar de esterogestação. Então, é como se ele estivesse ainda sendo gestado fora do corpo. E por que isso? Olha que interessante, né? Por isso que eu adoro estudar. Porque eu falo, gente, as coisas começam a fazer sentido, né? Porque para ele passar pelo canal, para ele sair da mamãe, ele precisa ser menor do que ele precisaria ser para já estar pronto, né? A questão cerebral. Então, a cabeça dele tem um limite ali de tamanho para que ela possa sair, né? Então, por isso, a gravidez, né, humana tem ali os 9 meses, que é o que é possível de você sair e ganhar ali a tua vida, né? Como bebezinho. E depois, a gente tem um período que a gente chama de esterogestação. Tanto que o bebezinho se desenvolve muito rápido, a cabeça dele cresce, o corpinho dele cresce, ele vai dobrando, quadruplicando de tamanho muito rapidamente, né? Mas ele ainda precisa muito, ele é muito dependente da mamãe, né? Da mamãe dele. Ele é um filhote muito dependente. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser acolhido na temperatura, ele precisa de... Ser limpo. Precisa ser limpo. Precisa de ajuda para ir no banheiro. Ele não consegue fazer nada, o bebezinho. Ele só grita, só chora.
né? E aí você lá tem a tua vida, trabalha, é produtivo, não sei o quê, e daqui a pouco você só troca a fralda 24 horas por dia, e aí pra piorar o bebezinho quer você, e pra piorar ainda vem muita crendice popular, né? Do tipo, você devia deixar esse bebê aí, porque senão ele vai se acostumar mal. É isso que é ruim, né? Essa desinformação que tem, né? É. Cada um dá umas dicas que não tem estudo, não tem fundamento. Não tem fundamento. Então assim, em vez de... Eu falo que o ideal era dar muita informação com relação à questão emocional. Além de não dar a informação que a gente deveria dar, a gente dá para piorar. Daqueles conselhos vazios, né? Baseado em nada, né? Porque veja que interessante, eu lembro que na época que o Ber tinha 11, que é a idade mais ou menos do Davi, né? O Ber vai fazer 12... eu lembro que era Super Nani, que passava na época, assim, é verdade, não era? A época da Super Nani, né? Verdade. A primeira pessoa que veio para falar alguma coisa sobre educação de criança e tal. E eu me lembro... eram umas situações ali então. E daí tinha coisa do castigo, tinha coisa do deixar a criança dormir sozinha. Desde quando? Desde sempre. E olha uma coisa meio doida, né? A gente realmente acha que aquele bebezinho que não tem menor condição cerebral de nada, que depende da gente de tudo, tá me manipulando. Né? A gente fica assim, não, ele tá te manipulando. Tá te manipulando. Gente, eu ouvi que o Ber tava me manipulando na maternidade. Você acha que ele tem condição de resolver que ele tá me manipulando? Quem tá te manipulando é quem Pelo falou amor isso. de Deus, né? Você acha? Jura por Deus que a gente aqui adulto, aqui ele tá só querendo competir. Né? Então, assim, ele tá se expressando. E o que ele precisa? Ele precisa da mãe. Ele precisa de toque. Ele precisa... A gente se colocar no lugar do outro, né? E lembrar que esse bebezinho tava lá todo quentinho. Ele recebia todo o alimento. Ele não precisava digerir, né? Ele não tinha dor de barriga, ele não tinha frio, ele não tinha fome, ele recebia tudo. De repente, ele vem para um universo frio, onde... Luz para todo quanto é lado. Barulhento, iluminado, né? Com um monte de textura esquisita, né? Eu tenho que aprender a respirar. Eu não sei, ele não sabe nem respirar. Você acha que a criança não sabe respirar? Ela sabe manipular. Então, é tão absurdo. E daí a gente começa a dizer assim... época de Super Nani, né? Eu lembro muito da cena assim, olha, você não pode ficar deixa ele dormir sozinho. E eu me lembro de um dia de tentar fazer ele dormir sozinho e ficava ele chorando dentro do berço, eu chorando na porta do quarto. E aí, mas tem que dar não sei quantos minutos. Tem que dar não sei quantos minutos. E no outro dia, mais não sei quantos minutos. O meu corpo, minha alma inteira dizia que eu precisava pegar aquele bebê. Eu chorava. E ele se esgoelando, dizendo, eu preciso da minha mamãe. E a gente vem com uma teoria infundada, baseada em nada, já que eu estava ali, né? Uma coisa assim, eu não estava ali, então eu não atendi. O que você tem que fazer é ensinar ele o ritual do sono. Claro, mas assim, eu tô ali, aí eu tô na porta. E a gente não acha isso um absurdo, né? Então, e a gente não achava. Você olha pra cara da criança. A criança deve ficar, o que esse cara tá fazendo gente, ali? O que esse cara... A única coisa que o sujeito tem que fazer, que é cuidar de mim aqui, o sujeito tá ali chorando. Tá lá de vigia na porta. O sujeito tá ali chorando e não vem cuidar de mim. Então, a gente faz umas coisas muito loucas, sabe, Heraldo? Por isso que a gente tem que aprender com as crianças, inclusive, a ter pensamento crítico. Sabe esse porquê da criança? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque a criança é um questionador o tempo todo, né? Totalmente. Por que eu não virei... Olha como eles são mais espertos que nós. Por que eu não virei quando a Super Nani resolveu falar isso? Falei assim, tá louca, por quê? Por quê? Por que isso? Não faz sentido. Meu corpo, minha intuição tá falando outra coisa, né? Não, e você tem que ir lá, dar atenção. Eu lembro que a Gisele ia fazer o Arthur dormir, eu não voltava mais, ela dormia junto. Sim, que é tudo que o bebezinho quer e também é tudo que ela precisa para se recuperar, porque logo ele vai acordar. Né? Porque o que a função dos pais? É ir validando essas emoções das crianças, para eles ir crescendo e entendendo, isso daqui é raiva, isso daqui é felicidade, agora você está com sono. Então a gente tem que ir, aos pouquinhos, ir validando essas emoções para lá na frente eles saberem lidar e ter inteligência emocional, né? Só que nós somos analfabetos emocionais. Sim. Heraldo. Analfabetos. Mas aí que vem o estudo, né? Exato. O pai, né? Virei pai, o que eu faço? Cara, vai pesquisar, vai entender. E não vai à busca de fórmula mágica, né? Porque não tem. Não tem. É estudar para se entender, para evoluir, né? E para se conectar consigo mesmo, né? Então, quando a gente fala que agora... então agora resolveram que tem que estudar para ser pai e mãe, né? Não é intuitivo? É intuitivo, mas você tá ligado com a tua intuição? E aí? Você se ouve... Né? É intuitivo, você vê. Quando eu lembro dessa cena lá atrás,
eu lembro que meu corpo, minha alma, tudo gritava para eu atender meu filho. Então, é intuitivo. Isso vem dentro da gente. Sim. Só que a gente não consegue ouvir de tão louco que a gente tá. De tão emocionalmente desgastado ou tão sem informação, né? E então, às vezes vem conselhos de fora que não sabe o que está acontecendo lá dentro. Com certeza. Não entende as necessidades, né? E a mãe, o pai que estão ali o tempo todo, conhece essa criança, sabe as necessidades. É muito mais fácil eles entenderem e observando do que a minha vizinha falou que com o filho dela ela fez isso e deu certo. Tá, mas deu certo para ela. Sim, a gente que tem mais de um filho sabe disso, né? Com o que certeza. Deu certo para um não deu para outro, o que um gosta, o outro não gosta. É bem diferente. Ou veja você com seus irmãos, né? A gente vai vendo que assim, não é igual, né? Tem outra pergunta aqui do Ivo. O Ivo tá mandando umas perguntas legais. Ele mandou aqui, ó. E o vô e a avó, eles ajudam ou atrapalham? Olha, o que a gente responde, Davi? O que você acha? Eu gosto da opinião da criança, antes de eu falar. É bom vô e vó, Davi? Bom. Viu? Vô e vó. Tem papel, gente, de vô e vó. No nosso caso, eu sou suspeito a falar, porque a minha mãe, a minha sogra ajudam muito. Com o Davi, principalmente, a minha sogra ajudou muito na criação deles. Sim. Então, não tem, né? O avô dele sempre leva para passear. Então, às vezes o avô ajuda a gente nessa... Porque é tanta tarefa, então ele dá um auxílio, né? Sim. E é tão interessante assim também, porque às vezes a gente questiona ou fala mal dessa coisa do vô e da avó, porque o vô e a avó estragam, né? O vô e a avó estragam, o vô e a avó dá o doce que não pode, não tem rotina, tá estragando, né? Não percebe. Mas é interessante a gente observar qual é o nosso papel, né? O meu papel como mãe é quando eu for vó, né? Vocês vão deixar isso aqui gravado no YouTube. Depois, quando eu for vó, alguém vai resgatar, né? Lá, ó, Carol. Alguém vai resgatar. Ela falou isso Ela e falou tal. Isso. Quando eu for vó, provavelmente eu vou ser diferente com os meus netos. Não tenho dúvida. Por quê? Porque, gente, eu não tenho a função... meu papel... Não seria a responsabilidade. Papel mesmo, papel, né? O meu papel... Qual é o meu papel como vó? É diferente. O papel de guiar, de ser o cuidador primário, de ser o cérebro maduro da relação ali, que cuida daquela rotina, que cuida daqueles valores, que cuida... É dos pais, sabe? Então, eu sei que às vezes fica nessa pegadinha, às vezes, de ficar falando que os avós, né, estragam, mas eu entendo muito isso, assim, que os avós, eles têm um papel diferente, né? Eles querem curtir. Que é de curtir, que é de se divertir. Os meus filhos, quando vão na casa dos meus pais, por exemplo, eles adoram. Por quê? Porque vai dormir não sei que horas, porque come não sei o quê, chega a passar mal, tanta besteira que come. Eu vejo com isso? É que eles estão fazendo com os netos tudo que eles não tiveram a oportunidade de fazer quando eram com os filhos. Sim, ali. eu acho até que é bem curativo. É um processo processo muito curativo. Assim, cara, agora, como eu não pude fazer, eu queria tanto ter feito isso com os meus filhos, então agora eu vou projetar nos meus netos, porque não são parte, né? Eu acho que, sem dúvida, tem esse processo também. Além de não ser papel deles, o papel que a gente, às vezes, fica esperando que seja, sem dúvida, essa relação de vô e vó com neto tem isso, né, Iraldo? Eu hoje, por exemplo, eu já passei, por exemplo, das fases dos meus filhos da primeira infância, de coisas que hoje, que eu estou estudando mais e atendendo, eu olho para trás e falo, eu poderia não ter feito desse jeito. Pois é, né? Eu poderia ter feito diferente, né? Eu falo bastante da gente não paralisar, inclusive, nessa culpa, né? Entender o que eu faço daqui para frente, né? Mas eu imagino que esse papel de vô e vó também tem muito isso, de que eu tô olhando um pouquinho de historinha para trás e já acho que eu deveria ter feito algumas coisas diferentes, muitas coisas, né? Imagina, né? Eu tenho 40 anos, meu pai olhando para mim e com certeza ele deve ter coisas que ele faria diferente. Por que ele faria diferente? Porque ele é mais maduro hoje, porque hoje ele sabe o que ele não sabia, né? Eu também, hoje... Eu, às vezes, até brinco com o Beira. Eu acho que ele fala, você é uma mãe muito mais legal pra Gabi do que você era comigo. Olha lá, você também fala isso, Davi? Olha lá. E eu falo pra ele assim, cara, mas são diferentes. Né? E a gente tenta explicar pra eles que não é que a gente gosta mais de um ou de outro.
É que são pessoas diferentes. O amor, a intensidade é a mesma. Não tem... Mas a forma de você representar esse amor é diferente. Sem dúvida. Eu não vou fazer as mesmas coisas que eu faço com o Davi com o Arthur, porque o Arthur já não é grudento. Ele nunca gostou de colo. A gente queria pegar ele, ele já saía. Ele tipo, às vezes, quando o meu pai me pede pra fazer alguma coisa, ou a minha mãe também, eu penso assim, às vezes eu até falo, aí por que você não pede pro Arthur fazer? Né? Porque é diferente. E o Davi, não, o Davi já é mais grudentinho, ele gosta de ficar abraçado, né? Ele é mais amoroso, assim, né? Sim. E o Arthur não, ele é independente, ele é ele por ele. Sim. E é diferente o tratamento. Daí ele fica assim, ai, como é que... Ai, não tem, obviamente, nada a ver com amor, isso, não, sem dúvida claro nenhuma, né? Mas tem a ver com a gente estar mais maduro, né? Querendo ou não, pega uma versão 2.0 ali, vocês pegaram 1.0, a gente tá na 1. alguma coisa, né? E ele tem que entender que o pai que eu sou hoje é graças a ele. Exatamente, exatamente. O Arthur tá tendo um pai bom porque ele me treinou. E esse pai bom também continua sendo pai dele, olha que bom, né? Essa versão melhorada não é exclusiva desse filho, também é tua, mas a gente não volta pra trás pra melhorar, onde que a gente tá hoje. Né? É culpa tua. Então, exato. Eu também tô aqui por quê? Por causa do Davi, né? Então, a gente vai evoluindo, né? E a partir do... A ideia, né? A ideia, inclusive, é que a gente evolua, né? Pode ser que não seja... Não... É que vai de pessoa para pessoa, né? Vai de pessoa pra pessoa. Eu já tô feliz do jeito que eu tô, já me aceito assim, tá bom. Não vou buscar melhorar. Não vou buscar melhorar, Enfim. Já tô satisfeita. Já tô satisfeita. Tô satisfeita, tô ótima, tô maravilhosa, né? Já me aceito, eu sou autossuficiente, já tô que bem. Maravilha, que de autoestima é essa? Eu não cheguei lá, não. Eu tenho que aprender Quando eu muito. Com 120, eu chego lá. Tenho que aprender muito. Eu falo pro Beira, filho, eu acho que em alguns pontos até você tem razão em termos de flexibilidade. Eu era muito mais inflexível com o Beira quando ele era menor, né? Eu falo pra ele às vezes, eu também era mais velha. Meus pais também foram mais inflexíveis comigo do que foram com meu irmão. E eu também, como criança, ficava indignada, né? Sim. Mas hoje eu entendo muito isso, assim, né? A gente já é uma versão melhorada, a ideia era essa mesmo, que a gente vai evoluindo e aprendendo. A gente nunca tinha sido pai e mãe, a gente aprendeu com aquela criança, né? E aí a ideia é que a gente continue evoluindo, aprendendo, trocando, né? E aí vai indo, né? Cada dia eles vão ensinando a gente. Sim. E vamos lá, vamos aprendendo. E vamos aprendendo. Tem uma dúvida aqui rapidinho, né? Diga, eu tenho medo. Pergunta de criança, eu tenho medo. As de adulto até que eu vou. Vou pegar água até também. Tomar água até. Fala, Davi. Porque assim, né, em casa, é sempre minha mãe e meu pai que tem que pedir pra eu fazer alguma coisa, né? daí, às vezes, me vem um pensamento, assim... por que eu não faço isso, assim, se eles me pedirem pra eles ficarem orgulhosos, essas coisas, né? Daí, às vezes eles pensam... Às vezes não, sempre que eu faço, sem eles me pedir alguma coisa... eles pensam, ele vai querer alguma coisa, né? Como que você acha que dá pra fazer isso sem que eles pensem dessa forma, assim, que tá fazendo pra ganhar alguma coisa em troca depois? Vamos lá. Ó, pergunta. A volta, cara. Sabe o que acontece, Davi? A gente acha isso porque a gente está acostumado com essa dinâmica no mundo adulto, né? Porque a gente trabalha para receber o salário. De troca, de interesse, né? Normalmente, e eu também já falei isso, mas o que você está querendo? Mas o que você quer então, né? Mas isso é muito feio, na verdade. E eu acho que e eu faço isso também. Sim. Porque a gente está acostumado no mundo adulto com essa dinâmica mesmo. A gente ganha para trabalhar, a gente troca, a gente, né? E daí a gente chega naquela, né? Tipo, nunca ajudou a limpar a casa, de repente... A gente não está acostumado. A gente não está acostumado de receber sem pedir. E de graça. Né? Então, o que eu diria... A gente já desconfia, né? A gente é desconfiado. O que está acontecendo? E isso é sobre a gente com a nossa terapia. Não é sobre vocês. Exato. Então, o que você faz? Você não é responsável pelo que a gente vai sentir. Entendeu? Se você tá com vontade de fazer porque você sabe que tem que fazer, maravilhoso. Faça. Ótimo. Né? Mesmo que alguém ache que foi por interesse. O que importa é que você sabe que não foi. Né? Que é o que eu falo às vezes pra ele, né? Tipo, como que você se sente? Você sabe que você tá fazendo com essa intenção. Mas o outro você não controla.
Que é até uma brincadeira que eu faço com a minha esposa. Você tem que controlar o teu 50%. Os outros 50% se ela vai fazer ou não vai. A tua parte você faz bem feito. Sim. Não se preocupe, não, ele está pensando de mim, disso. Isso conta muito da nossa história, né? Ainda mais que a gente, hoje em dia, tem mais flexibilidade, até às vezes está descambando para permissividade em alguns momentos, né? Mas na nossa geração era muito mais autoritarismo, assim, né? Todo mundo manda quem quer, obedece quem tem juízo, engole o choro, né? Nesse ponto, assim. Então, a gente... essa coisa da gente se desconfiar, da gente ficar com medo do que o outro pensa, né? Isso vem muito dessa história, né? Eu tenho medo do que o outro pensa porque eu sei que errar a gente tem parece que precisa de uma aprovação. Eu preciso da aprovação. E às vezes eu trabalho com as mães, inclusive, nisso, assim. Ontem mesmo a mãe... Carol, mas tá certo o que eu fiz? Mas tá certo o que eu fiz? Né? Falei, escuta, você é mais velha que eu, você conhece essa criança melhor do que eu tô te acompanhando. Mas esse eu vejo que é o lado criança dela falando. Exatamente. Ela tá esperando a aprovação do pai. É a criança dela que não espera mais a aprovação da mãe dela, mas que começou a esperar a minha. Porque é difícil você passar a virar adulto, né? Porque quando a gente é criança, a gente sempre precisa, o pai vai aprovar, a mãe vai, ela resolve. Daí a gente chega numa fase que a gente olha assim, cara, tudo depende de mim agora. Eu que tenho que fazer. E aí é madureza. E aí eu viro pra ela e falo assim, não, se eu discordar e achar que não você pode fazer igual. Eu tô te ajudando a ter esse pensamento crítico. Você não precisa concordar comigo. Porque imagina se você fala assim, não, eu não concordo com isso. Imagina a pessoa mudar toda uma rotina, por conta da opinião de uma pessoa que tá fora. Mas é que nós fomos acostumados a agradar, né? Principalmente as crianças, eu era esse tipo de criança, né? A criança boazinha, que tira nota boa, que não sei o que lá. Eu até falo nesses encontros dentro de capacitação de professores, né? Dentro do ambiente escolar, muito isso, assim. Que às vezes os professores trazem muito a criança que está incomodando, que está bagunçando, que está conversando, né? E eu me preocupo muito com aquela criança que está muito quietinha, porque o natural da criança é o movimentar, né? Às vezes aquela criança que ela tá muito quietinha, que ela não dá trabalho... Esse que é o problema. Essa criança, será que ela já cansou e já parou ali, mesmo sendo criança, de defender os interesses dela e de estar conectado com ela, né? Porque ela quer só agradar a professora, né? Então, é pra gente pensar. Tem que analisar, porque criança é criança. Criança é criança. E hoje o em dia normal eles querem, de criança... A impressão que dá é que eles querem anular a criança, né? Sim. Ela é muito bagunceira. Tem que dar remédio porque ela tá muito agitada. Mas é criança, é normal. Sim, Heraldo, esse assunto é um assunto polêmico, mas assim, eu não acho que ele é um assunto polêmico, na verdade. Eu continuo achando que a gente tem que ter pensamento crítico para tudo. Sim. Né? Sim. E dentro desse assunto também. Então, assim, é o que mais chega, assim, né? Ou dentro do ponto de vista da escola, dos professores ou das famílias, né? Essa criança está muito... Daí, normalmente, é bagunceira, falante, explosiva, nananana. E aí, quando você vai cavocar, e a gente começou o podcast falando disso, né? A gente vai voltar lá. Vamos lá. Primeira coisa, na verdade, é que a maioria dessas coisas são comportamentos de criança. Por exemplo, na sala de aula, ela quer ficar conversando. Né, Davi? Você quer ficar conversando na sala de aula? Deixa eu contar pra vocês, gente. Desde que o mundo é mundo, que as crianças querem conversar na sala. Deixa eu te contar, então, uma história no antigo colégio do Davi. Porque o Davi... Nossa, a gente foi chamado porque o Davi, ele gosta de conversar. Que ele estava conversando com os amigos e estava atrapalhando a aula. Daí a professora falou assim, eu achei um jeito de resolver. E trouxe ele da frente, próximo de mim. Daí ele não atrapalhava os alunos. Só começou a atrapalhar ela, porque ele conversava com ela. Eu comecei a virar melhor amigo da professora. Você quase que assumiu o lugar dela, na verdade, né, Davi? Se deixasse, se ela faltasse, você já tocava a turma, não é? Já virava o professor substituto. E eu entendo a questão da escola, Davi, Heraldo, né? Eu entendo muito, que eu sei, não é fácil. Eu também trabalho em ambiente corporativo. Você já imaginou? Você tem lá uma professora com 30, 40 crianças, à tarde ela pega outra turma com 30, 40 crianças. A gente com 2 vezes não dá conta. A gente com 2 não dá conta. Ela tem um conteúdo para cumprir, que não é pouca coisa, né? Então, ela precisa passar... Ela é humana, aquele ser humano ali é um ser humano. Daí, às vezes, o lado primitivo fala mais alto. Que tá passando por um monte de
problema, né? Mas é interessante a gente olhar com esse olhar crítico para essa dificuldade que a escola tem e dessas coisas todas, né, da gente querer diagnosticar agora todas as crianças, para que a gente tenha filtro um pouquinho diferente, assim, um pouquinho mais criterioso, só isso, sabe? Porque quando a gente está falando de diagnósticos pro adulto, né? Então, nós já temos cérebro maduro, já sabemos nos relacionar, já temos uma certa autoestima formada, enfim, é uma coisa, né? Agora, para uma criança que está em desenvolvimento, qualquer rótulo que ela receba... Ela vai levar isso. Tem um impacto muito grande, muito grande. E ela passa a ser aquilo. Então, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. Eu torcedor do Flamengo, né? Todo mundo tem hipotireoidismo na minha idade. Então, ok. Eu não sou hipotireoidismo. Não tem nem relevância eu contar que eu tenho hipotireoidismo, concorda? Sim. E isso muda meu metabolismo, muda meu sono, nananã. Isso me compõe. Isso faz parte de quem eu sou, mas não me define. É um acessório que veio que você não queria. Exatamente. É um acessório, veio. Todo mundo veio com coisa que não queria, não foi? Eu comprei um carro, ele veio com esse negócio. Eu não queria que viesse, não queria, mas e tal. Qual que é o perigo agora desse rótulo, qualquer que ele seja, quando a gente atribui numa criança que está em desenvolvimento, né? Sobre quem ela é, sobre si mesma, sobre autoestima. Aquela criança se define dessa forma. Até porque, normalmente, os adultos também a definem dessa forma. Aquela é quem? Aquela é... Ainda mais que, às vezes, é laudado isso, né? É laudado, né? Então, a gente precisa... Mas eu já peguei laudo de professor. Isso é um negócio que nem existe, tá? Mas... Já atendi uma família que veio com papel escrito laudo, escrito que fulano possui não sei o quê. E eu falei, gente, isso aqui baseado em quê? Não, mas é que temos bastante especialistas hoje em dia. Não, temos em tudo, né? Por isso que tá bom o mundo, né? Tá tudo virado num saci, né? E a gente tá aqui... Ou então, mesmo os especialistas, né? Assim, com todo respeito a todos os especialistas, a gente, como pai, como mãe, precisa ser criterioso, porque... fulano é tal coisa. Beleza, como é que foi a consulta? Quantas consultas foram feitas? Com quantos especialistas, Um exemplo, né? que eu dou às vezes, tem um pai, levou o filho, ele falou que foi diagnosticado com TDAH, que agora é moda, né? Todo mundo tem TDAH. O que eu falo? Eu falo assim, cara, o que você tem que fazer? Quando o teu carro dá problema, o mecânico já fala um negócio para você, você já vai de cara aceitar o que ele está falando ou você vai levar em outra oficina? É a mesma coisa. Não é porque esse médico... não, mas ele é requisitado. Eu falei, tá, mas você procurou ajuda de outros profissionais para entender? Sim. Porque entra até na questão do... Igual o nosso canal, a gente fala um lado mais científico. A ciência é isso, né? Um vai refutando o outro para poder entender... Hipóteses, teses. Para poder realmente... Não, beleza, são vários cientistas que encontraram a mesma resposta. Então, isso aqui... É a mesma coisa num laudo, então... Sem dúvida. A gente faz isso para coisas muito menos importantes. Para coisa muito menos importante. A gente dá valor pro material ali, né? Exato. E aí, para isso, né, a gente não dá importância. E pega a primeira coisa, futebol clube, né? Então, assim, daí a gente começa a ver situações, você fala assim, não, mas essa criança tem 5 anos e aí tem um problema, ela não consegue ficar sentada, ela não para assistir aula. Eu não paro. Mas a criança de 5 anos... Ela não vai parar, eu não paro. Você para, Heraldo. Se eu estiver falando aqui a manhã inteira, das 7h15 até 1h15, falando aqui na tua frente, você consegue? Você vai distrair. Sim. Né? Ali naquela palestra que a gente participou dos pais lá, da escola de pais, você não vê que às vezes eu estava em pé? Eu não consigo. Aqui eu tenho que ficar me segurando, porque eu sou hiperativo. Adulto que já tem esse treinamento maior, essa resiliência do tempo, essa coisa neurológica, enfim. Então... Tanto é que, olha como é incrível, né? Recentemente eu tive a oportunidade de falar com 2 professores sobre uma mesma criança. E aí foi muito interessante, né? E não sabiam nem o que eu fazia da vida, nem nada, né? Então, eu fui às vezes acham que você é psicóloga, né? Acham também. É o que mais acham, né? E aí... Uma pessoa que não sabia que eu ia falar com a outra, falaram coisas completamente diferentes da mesma criança. E são 2 professoras, 2 professores, né, da mesma criança. E uma veio com uma fala assim, olha, fulano não dá, porque acaba sendo muito desrespeitoso, fulano quer assumir a liderança, fulano fala demais, atrapalha e tal, né? Baseado no Davi ainda. Fala demais, não sei o que. Beleza. Aí... eu falei com uma outra pessoa sobre essa mesma criança, né? E aí, essa pessoa falou assim, fulano, extremamente curioso.
perspicaz, adora essa coisa da liderança, e eu tenho utilizado muito isso dele para a gente tocar a aula, porque ele colabora, e daí eu percebo que a turma participa mais quando fulano vem, porque ele é curioso e faz perguntas interessantes e ajuda a pensar. Olha só, que interessante. É igual aquela história, né? Se eu colocar o número 6 aqui, né? Eu tô vendo um 6. Qual perspectiva? Você vai ver o 9. Né? Então, o que eu acho também diz muito sobre a minha história. Então, ele é desrespeitoso. O que é respeito para você? Né? Porque Defina. o outro professor entendeu esse excesso de comunicação e canalizou de uma forma, né? Apesar da gente entender que é difícil mesmo. Sim, né? Tem a experiência de vida de cada um, né? Mas deixa eu contar uma coisa também. Outra polêmica, assim. Eu acho que assim, ó, quem trabalha quem trabalha com criança tem que estar se preparando. tem que gostar de criança. Mas isso eu falo para tudo. Pra tudo. Às vezes a gente vai num mercado, a pessoa te trata mal. Eu até falo assim, cara, você não gosta do que você faz? Por que você tá aqui? Não faça o que você não gosta que você faz. É igual aqui, a gente, isso aqui, eu agradeço, acho que vou agradecer minha vida inteira pro Davi, porque eu encontrei o que eu amo fazer. Nós estamos aqui sábado à tarde, né? E estamos se divertindo, Por mais né, que às Davi? vezes as pessoas falam, é trabalho? Claro que dá um trabalho pra você. Então, tipo... É tão prazeroso fazer o que você gosta. E eu trago isso de uma professora de filosofia que eu tive, que ela falava, trabalhe no que você ama, que você não vai trabalhar o resto da sua vida. E naquela época eu não tinha maturidade para entender essa frase. Daí eu falava assim, nossa, trabalhando no que eu amo, não vou trabalhar. Você fez igual eu, fechou o livro 11 anos depois. Não, eu ficava pensando assim, tá, mas como... Eu falava assim, mas não tem sentido eu trabalhar no que eu amo e não vou trabalhar? Eu ficava... Como assim? Vou trabalhar ou não vou trabalhar? Vou trabalhar. E daí depois, quando a gente cresce, vai amadurecer, a gente entende. Fala, nossa, cara, porque não é trabalho, né? E esses dias eu ouvi uma professora lá da minha certificação falando também, que eu achei interessante, sobre isso do profissional da infância gostar da infância. Profissional de desenvolvimento de criança e adolescente tem que gostar de criança e adolescente, tem que entender sobre criança e adolescente, tem que estudar sobre isso. Tem que ter a curiosidade de estar sempre se atualizando. Eu trabalho com o desenvolvimento daquele ser humano, eu principalmente tenho que entender do ser humano. A linguagem que eles usam, né? Cada dia eles mudam. Claro, né? Então... Não tem desculpa para alguém que trabalha com isso dizer que não gosta de criança, mas então vai fazer outra coisa, né? E aí ela até fez uma comparação que eu achei muito legal. A Flávia Pereira, o nome dela, ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão agindo assim, vocês que trabalham com criança, igual dentista. Se a dentista vai falar assim, gente, tá um absurdo, você não devia ter cárie, você tinha que... Dentista vai cuidar o quê? Vai cuidar daquele ser ali, como que ele vem. Se ela não gostar de dente cariado, ela pode fazer uma ação ou outra, mas ela tem que entender que ela trabalha com dente com problema. Ela não trabalha com dente... Ela não pode reclamar, né? Então, a gente que mesmo trabalha... porque ela que se colocou naquela situação. A gente que trabalha com criança, com adolescente, né? E eu percebo, às vezes, muito essa dificuldade mesmo. A gente precisa ter esse olhar. Eu posso olhar para aquela criança, para aquele adolescente, né? Com um olhar de maravilhosidade, de como que eu consigo aproveitar isso na minha aula, como que eu consigo trocar, como que essa criança pode trazer essa potência dela, essa vitalidade nesse cenário aqui, identificar, né? o indivíduo mesmo, né? Sim. E às vezes eu vejo muitos professores, eles avaliam a turma, né? Essa turma é ruim. Como que eu falo que essa turma é ruim? Às vezes ela não se dá bem com um aluno, ou ela não se dá bem com as atitudes, né? E julga num todo, né? E assim, é um indivíduo, né? Quando eu não gosto, eu tenho que ou olhar pra mim e ver por que eu não gosto. O que tá acontecendo, né? Ou, então, o que você vai fazer pra melhorar essa situação? Não desistir daquela criança ou daquela turma. Não, muito pelo contrário. Né? Porque o trabalho não é esse. O trabalho é justamente esse desenvolvimento daquele ser humano, então, né? Tipo, o que vai eu tenho ser que difícil. fazer para instigar, né? Porque o que eu vou fazer? É isso, né? Exatamente. Então, esses dias mesmo eu ouvi alguém falando, essa turma é muito difícil, eles não participam. Como que é a aula, né? Que agora eu já... Como que é? Não, como que é? Tem aqui a apostila, vou lá e falo. Não, será que se a gente tentasse uma coisa assim mais dinâmica, né? Se a gente tentasse... Vamos tentar trazer recursos. Não necessariamente toda aquela turma tem um problema e a gente deveria... talvez... Às vezes usam um método... Não, é que eu sempre trabalhei desse jeito e deu certo. Mas... É fadada ao fracasso. Não. Nem toda turma é igual, né? Não, claro, com certeza não é. Nem todo ser humano, são várias coisas. E aí quem trabalha com ser humano... precisa saber que vai ser assim, né? Igual eu falar assim para uma mãe que tá me procurando, eu falo assim, não, mas com toda mãe funcionou. Vai lá e faz isso aí que vai funcionar.
A gente até comentou, né? Vou criar um livro lá, 4 truques para... Não, vamos aqui, 5 dicas infalíveis para não sei o quê. Vai ser... funcionar com o Davi, não vai funcionar com o Arthur, vai funcionar com... E aí, o que pode acontecer? Você vai ter algumas aprovações de algumas mães falando, nossa, maravilha, funcionou. E outras que não. Eu atendi uma família, Heraldo, olha o perigo do truque mágico. Né? Que não existe, né? Não. Que veio assim, o dia a dia. Qual que é o problema? Minha filha é muito chorona, é impossível, é insuportável. Isso a criança estava do lado, né? Que também eu já quero morrer. Eu quero morrer quando o adulto cuidador vem com a criança do lado e faz um negócio desse. Mas ok, tem que ter um cuidado com o que você vai falar. Gente... É o rótulo. O rótulo que eu tô falando ali não é só o de diagnóstico. O rótulo que você diz que eu já estou apresentando. Ó, esse aqui é o Davi. Ele chora. É como se eu estivesse apresentando. Se a pessoa se coloca no lugar da criança, se a pessoa que é a mais importante da minha vida, que eu convivo com ela o tempo todo, meu herói, meu tudo, tá me dizendo que eu sou isso, o que eu sou? Sou isso. Acabou, eu sou isso. Você acha que ela vai aceitar outra pessoa falando alguma coisa? E aí aí ela falou, não, já tentei de tudo, assim, por exemplo, já me deram uma dica para eu disfarçar, tudo, sempre que ela estiver chorando, e realmente é uma dica que assim, se uma criança está chorando, você mostra para ela outro brinquedo, vai ter uma chance dela se distrair, né? Mas aí eu falei, mas e por que ela chora? Como assim, por que ela chora? Ela nunca tinha parado para pensar por que a criança chora, né? A primeira pergunta a ser feita... Então, vamos lá. Veja como a gente só quer remediar. Olha o porquê. O porquê que as crianças falam o tempo todo é o que a gente tem que pensar. Por quê? É só ver por que as pessoas estão doentes demais. Porque não procura saber o porquê que estão doentes. Que ela faz isso? Mas é difícil mesmo. Por quê? Não sei, mas vamos investigar junto então. Em que momento? Vamos anotar em que momento que ela chorou, com quem que ela chorou, é de manhã, de tarde ou de noite, tem alguma coisa às vezes a ver com uma questão funcional mesmo, é perto de dormir, talvez tenha que dormir mais cedo, né? É perto do horário de comer, talvez dê para antecipar esse horário de comer, é perto da hora de ir para a escola. Normalmente é no caminho da escola. Interessante. Mas chora toda hora, mas nessa hora é a principal. Alguma coisa no colégio, né? Investigando, Heraldo. Investigando. Tô falando assim, meia hora, tá? Nem tô dizendo que foi um negócio assim, meia hora de pergunta. Bate-papo rápido de 5 minutos. Bate-papo, você vai. E aí você chega à conclusão que a professora chamava ela de burra, que rasgava o caderno dela, que não sei o quê. Sofria bullying da própria professora. Então, assim... Veja que a gente estava tentando resolver um problema, veja o problema da ferramenta. Não, imagina, e a mãe ainda acabava rotulando a filha ainda numa Porque situação. A gente, Heraldo, tá desnutrido, tá louco, tá perdido, tá desconectado. E o que alguém fala, e quem que tinha demandado, inclusive, que ela precisava de ajuda, essa menina aí, porque foi não dava... Própria. Foi a escola. Nesse caso, também, em específico, né? Foi a escola, foi uma demanda da escola, resolve esse negócio aqui, porque não tem condição dessa menina, você tem que levar num especialista. E aí ela me procurou. E aí a gente chega à conclusão que tem um problema. E não é da criança. E ainda bem que encontrou você, né? Imagina se encontra um outro que vai receitar remédio. Então, funciona mesmo, Carol? Se eu distraio ela... Não, até funciona, mas nós precisamos entender por que essa menina chora tanto. Porque não é você tem normal. que achar o problema, né? O que está causando. Vamos entender o que está causando, que é a nossa dor de cabeça que a gente quer tomar um remédio para resolver rápido, daí né? Você descobre que é porque eu estou dormindo 2 horas por dia. Né? Por que eu não consigo dormir também à noite? Por que você não consegue dormir? Porque eu estou agitada. E por que eu estou agitada? E o que eu faço com essa minha agitação, né? Mas é mais fácil tomar um remedinho, né? Então... Ele já me derruba aqui. Daí ele me derruba e daí eu não penso nisso. Então nós estamos o tempo todo dando umas fugidinhas, daí tem que colocar o despertador do lado da orelha, porque senão não acorda. Não, aí não acorda. Aí toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar, toma remédio pra tudo, né? Tem que ser igual a mãe, né? A minha mulher, ela acorda sozinha. E ela fica louca também da vida. Final de semana, às vezes ela quer dormir até mais tarde. E tá lá 7, 6 horas da manhã, tá acordado. Relógio funcionando, né? Eu falei, eu não consigo. Eu sou dessas também. Muito difícil passar do horário e que bom, tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. A parte fisiológica toda ali, é verdade, o corpo tá ativo. Nem sempre, né? Porque nós somos assim, né?
A gente também tem que entender isso, né? Quando a gente fala de evolução, às vezes as pessoas acham que é assim, né? Igual o gráfico de empresa, assim, né? Que em tese existe. Não é assim. Não é só subindo, né? Nós somos assim, né? Cíclico, né? O meu melhor hoje foi dar 2 palestras, tá bem, acordei, tô aqui, nananã. O meu melhor amanhã talvez seja ficar quietinha, respeitando, né? Isso. E quem ensina a gente é a própria natureza, né? Aquela árvore que tem hora que ela tá dando fruto, que ela tá dando flor, que ela tá ali crescendo, tem hora que ela tá toda pelada e murchinha, mas ela tá viva, ela continua crescendo, se preparando pro que tá por vir. É só ver ali perto de casa, ali tem uma rua que tem uma amoreira, né? Então, às vezes, a gente passa, tá cheio de cai no chão, né? Então. Chega até a garagem, assim, parece que nevou. E daí, agora tá lá, tadinha, lá, ninguém dá atenção pra coitada. Então, e essas fases acontecem com a gente também, né? Quando a gente fica mais introspectivo, daqui a pouco a gente tá mais comunicativo. Mas é normal, porque às vezes a gente tá esse é um momento que a gente precisa estar refletindo sobre coisas da nossa vida. Não é à toa que a gente está nesse momento. Então, é para eu parar, é para eu pensar, as atitudes que eu estou tendo estão sendo as corretas, eu vou continuar indo por aqui, ou por ali. Então, e a criança também tem essas fases. E aí, a gente quer achar um problema para cada uma das fases, né? E às vezes ela tá mais quieta porque ela tá mais quieta. Isso é engraçado, né? A gente quer achar, problematizar tudo, né? Reclama que o filho faz bagunça. Sim. Daí depois reclama que, ele é muito quieto. Aí ele chora. Meu filho não chora. Eu reclamo que a professora tá reclamando que o filho conversa. Aí o filho para de conversar, você fala assim, nossa, a escola não me chamou mais para nada. Será que tá acontecendo, né? Então, sempre tá tentando. Porque a gente tá muito focado na ponta do iceberg. Né? Vamos lá embaixo. Vamos lá para baixo, né? Tá tudo bem, deixa a criança, né? Deixa a criança se desenvolver. Ou então a gente vem muito com as dificuldades de comportamento nas relações, depois quando chega adolescente, né? Carol, meu filho tá com um problema aqui, com uma menina, com a amiga, com não sei o quê, com os amigos, com o grupo de amigos, que tá com uma dinâmica assim, assim, assado. Como é que eu faço para interferir na dinâmica, né? Mas a adolescência e a infância, elas são experimentações dessas dinâmicas mesmo, né? Não adianta eu tentar tirar ele de todas as dinâmicas. Eu tiro ele de todas as dinâmicas para poupar ele, mas é que pode ser, Carol, que ele sofra se acontecer isso, né? Mas pode ser mesmo, e provavelmente vai acontecer deles sofrerem, né? É óbvio, né? É óbvio, né? E que bom que ele tá que ele tá sendo observado, que bom que ele sabe que você tá aqui se precisar dele, ele sabe que ele tem para onde vir, que você tá aqui se você puder ajudar, né? Que se ele quiser a tua ajuda. Porque quando começa esse caminho para adolescência, né? A gente falou mais dos menores, mas quando a gente começa esse caminho da pré-adolescência para adolescência, aí a gente começa a perceber que a gente controla menos ainda aquilo que a gente achava que controlava. Ainda mais que eles estão começando a amadurecer o cérebro, né? Sim. Eles vão... Aí sim você pode dizer que eles estão te manipulando. Aí eles estão com a questão hormonal, né? Eles estão com a questão do cérebro também, muita novidade, tem algumas questões de podas neurais também, que acontecem nesse período da transição entre a infância e a adolescência. Isso aqui não é útil mais. Isso aqui não é útil mais, aí o cérebro vai... Para economizar energia para o que está por vir, ele tira algumas coisas da bagagem. Isso tem bem a ver com o vídeo que a gente vai fazer essa semana. Que a gente vai falar sobre Divertidamente. Que legal. Que fala bem isso, né? Bem legal. Aquelas emoções, aqueles sentimentos, ela fica num lugarzinho lá, né? Sim. Então, a gente vai falar disso nessa semana. Isso é muito legal. Aliás, esse filme é maravilhoso, porque traz toda essa questão do nosso analfabetismo emocional, né? Ele ajuda aí mostrando também que todas as nossas emoções, elas podem existir e elas devem existir. Exato, né? Porque às vezes o pai fica preocupado, que meu filho tá chorando, tá triste. Tá, mas você chegou a perguntar para ele, entender o que está acontecendo e até mesmo para explicar para ele que é normal se sentir triste. Da mesma maneira que você se sente feliz, você também pode se sentir triste. Essa coisa do choro é muito doida, porque eu não sei de onde que a gente tirou que não pode chorar, né? A gente nasceu com um mecanismo perfeito que faz esse processo da regulação, que a gente falou, regulação emocional, de forma automática. Nós viemos com esse item de série, né? Ele é um item maravilhoso, não machuca ninguém, não dói, você pode fazer em qualquer lugar, que é o choro, né? Que é um jeito de você pegar tudo aquilo que você está sentindo, raiva, tristeza, emoção, alegria, você pode chorar por qualquer motivo e transbordar,
né? Então, transbordar as nossas emoções é muito bem-vindo, é muito regulador, né? Só que o adulto também tem que aprender com a criança, né? Que é só fazer isso. Sim. Isso não diz sobre se você é forte, sobre se você é fraco, se você... O que vai te mostrar que se você é um adulto forte é como que você lida com essas emoções, né? Aí que vem a inteligência emocional. Aí eu tô triste, beleza. Tô triste. Então, como que eu vou lidar com isso? Ah, eu tô com raiva. Não é porque eu tô com raiva que me dá o direito de sair quebrando tudo. Exatamente. E aí a gente normalizou os adultos quebrando tudo, né? Porque se você ligar o noticiário de qualquer horário, qualquer dia, e futebol, qualquer coisa, o povo tá lá tudo se quebrando, dentro e fora de campo, a gente normalizou, acha que isso é normal. Não pode. Mas aí a criança, quando ela tá lá com o cérebro maduro dela, que ela tá em desenvolvimento, quando ela tem o que a gente chama de birra, aí a gente diz assim que, nossa, isso é um absurdo, esses pais, onde é que estão os pais, né, e tal. E aí, como a gente às vezes está muito preocupado com o outro, a gente não consegue conduzir, porque está com medo de ser julgado como bom pai ou boa mãe. Né? Como se fosse validar alguma coisa, né? Eu aprendi, Heraldo, uma coisa que eu faço assim... Quem tem que dizer se é um bom pai é eles, né? Se não fala. Quem tem que dizer, e vai dizer. E faz, imagina, né? Mas não, com certeza. E isso é uma coisa que a gente fala brincando, claro, mas os pais também têm que ter essa consciência de conversar com os filhos e também entender. Eu tô sendo bom para essa criança? Sim. Tipo, conversar, ter essa troca. O que eu posso fazer para melhorar esse nosso convívio? Sim. Tem que ter essa troca. Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bem para a criança e às vezes ele está tendo questionamentos. Eu não gosto dessa atitude, eu não gosto disso. Eu me sinto desrespeitado, né? Então tem que ter essa... A gente quer saber se um filho está bem ou se ele não está bem, né? Se a gente está fazendo nosso papel ou não. Como é que tá? E a gente olha e quer ver só o boletim, por exemplo, para saber. Para saber, eu tenho que olhar o boletim. Gente, que triste você ter que olhar o desempenho da química para saber se você está sendo bom pai ou boa mãe, né? Por isso que em casa nos tirou abaixo de 9,5, imagina. Olha lá. Ai, que medo, Davi. Não, aí a gente tem essa maturidade de entender que tem disciplinas que ele vai bem porque ele gosta e tem disciplinas que não vai. Assim como todos nós, né? A gente não vai bem e gosta de tudo, né? Não. Eu sempre fui humanas e eu sou humanas. Então, para mim, estudar lá física, química, difícil, matemática, isso, difícil, né? Então, mas às vezes a gente quer medir isso. Como é que a gente mede, né? Como é que tá essa criança emocionalmente? Como é que tá o desenvolvimento dela? Ela tem amigos, né? Ela tem autoestima? Ela gosta dela mesma? Ela ri? Ela é ativa? Né? Isso vai demonstrando, né? Ela se diverte, você percebe que ela se diverte, que ela brinca, né? Isso é natural, Sim. Isso é o que é para ser. É só você identificando, né, os momentos, né? E é normal. Às vezes o Arthur mesmo tá nervoso, tá bravo, às vezes tá brincando. Às vezes ele quer brincar com a gente, que ele quer a nossa atenção. Às vezes ele quer brincar sozinho, ele não quer nem saber da gente. Então, você tem que ir identificando e vendo. Quando ele chamar você, vai lá e faça a tua parte. Sim. Porque às vezes a gente reclama, que minha casa é bagunçada, gritaria o tempo todo. Mas tem que aproveitar, porque esse é o momento. A casa vai ficar vazia, vai ficar organizada. Você vai olhar pro lado, é só você e a tua mulher, né? Você e teu marido. Então, e claro, também tem que ter esse cuidado com o casal, né? Porque depois que os filhos forem, o casal tem que estar sempre junto o tempo todo, para depois não estranhar, né? Falar, nossa, quem que é esse cara aqui? Sim, e a gente com a gente mesmo também, né? As mães falam muito, assim, e principalmente quando eles vão crescendo mais, né? Sobre... Esses dias eu vi uma mãe estava falando, né? Tá me doendo demais ver meu adolescente criar a vida dele. Isso tá me doendo demais. A minha mulher já se assustou na reunião da escola quando falou de adolescente. Ela falou, adolescente? Como assim adolescente? Você acha? Não é adolescente. Não é nem a escola que diz, é a Organização Mundial de Saúde, né? A partir dos 10 anos já como pré-adolescente, depois como adolescente. A gente precisa ficar atento a isso. Quando essa mãe falou da dor que está sentindo de ver a adolescência, ela falou que se sentia vazia, né? Vendo meu filho sair, parece que esvaziou, né? A casa, literalmente, até que acaba esvaziando, fica mas mais silencioso. Às vezes a gente, lá quando antes de ter filho... porque as crianças, elas chegam e elas preenchem qualquer espaço da vida, do dia, da noite, da manhã, da tarde, da noite, da conta bancária, do que quer que seja, elas vêm e fazem assim, né? Você descobre que 24 horas cabem muito mais horas do que só 24. Muito. E a gente vai se deixando para trás, né? A mulher, então, é campeã em deixar de se cuidar,
né? Para se doar totalmente para essas crianças, né? E aí, nesse momento que esse adolescente começa a tentar voar sozinho, a pular do ninho um pouquinho, e vai e volta... Larga o colo da mãe e vai pro colo da namorada. Esse vazio que a gente começa a sentir, ele é um vazio que ele não é causado por essa saída desse adolescente. Na verdade, era o vazio que eu já tinha... E que eu não preenchi esses anos todos, e que eu não cuidei disso esses anos todos. Daí você começou a olhar para dentro. E, de repente, eu sou obrigada a olhar para dentro. E quando a gente fala de olhar a importância da gente olhar para dentro, né? O tempo todo, para todas as coisas, a gente fala, olha para si, se cuida, olha para si, cuida da tua criança interior, não sei o que lá. Veja como é importante. É importante para a relação com os nossos filhos, mas é importante, inclusive, para não botar esse peso nessa criança, nesse adolescente depois, para que ele ache que ele tem uma relação só de obrigação comigo. Exato. Né? Para que ele fique comigo ali para cuidar da minha mãe, porque minha mãe não dá conta se eu sair. Mas a obrigação nossa é deixar ele voar e voar mais um pouquinho. E isso é muito dolorido mesmo. O processo em si já é dolorido, porque é tem, né, até o síndrome do ninho vazio, que a gente chama depois, quando as crianças saem, né? Não é à toa que muitas mães preferem cortar as asinhas, né? Ao invés de ensinar a voar, né? Então, deixar ele dependente emocionalmente de alguma forma, ou então começar a fazer chantagem emocional de que eu fico mal, fico chorando até você voltar, sei lá o quê, né? Porque tem até eu não lembro o nome do rapaz que falou isso, eu vi num podcast, que você fazer tudo pro seu filho não é prova de amor. Se ele dá comidinha na boca, não, ele já sabe comer, então isso não é prova de amor, isso é mimar a criança, você tá estragando ela. Sim, acho que até a Maria Montessori fala também que quando a gente faz uma coisa pela criança que ela pode fazer sozinha, é uma violência. Claro. Porque eu tô deixando ela dependente e tô perdendo essa oportunidade que naturalmente ela vai atrás. Muitas mães até perguntam sobre isso também, autonomia, né? Como é que eu desenvolvo essa autonomia? Tarefas simples de casa. Não, e na verdade a gente nasce com autonomia. A criança nasce querendo fazer tudo sozinha. Ela quer pôr o tênis sozinha, ela quer pôr a blusa sozinha, ela quer escolher tudo, ela quer fazer tudo sozinha. Mas é a gente que vai lá e ela quer varrer, ela quer lavar a louça. Quando eles são pequenininhos, eles querem fazer tudo. E aí a gente começa a dizer, não, porque atrapalha, não, porque vai quebrar, não, porque não sei o quê, não, depois, não, deixa que eu faço, vai demorar um tempão. Ou quando lava, que você vai pegar, tá mais engordurado. Mais engordurado, e com certeza vai estar. Porque ela tem o desejo, mas não tem a habilidade. Até porque a habilidade é conquistada, né, com esse treino. Claro. Aí a gente não deixa. Daí a criança tem lá... Agora, habilidade motora para fazer aquilo, só que ela não tem o hábito, ela não foi treinada e não tem mais vontade. Muito pelo contrário, né? Você ensinou ela, não. Eu ensinei ela que não precisa fazer, né? E aí, não preciso mais fazer. Então, até isso também é responsabilidade nossa e a gente atrapalha, né? Tudo, né? A criança quer fazer, ela quer, só que vai sujar, vai derrubar, vai... E aí a gente fala, melhor eu fazer. Só que eu não entendo que aquilo é uma etapa do desenvolvimento. Essa é uma das coisas, por exemplo, que hoje eu vejo que eu errei, né? E por que não fazer junto, né? Então, fazer junto, ou fazer de forma lúdica. Em casa a gente faz lúdica. A gente tira o quê? 2 horas, 40 minutos, que daí todo mundo para limpar a casa. Daí eles vão lá pro quarto deles, eles vão no quarto, tipo, todo mundo junto. Porque é a casa de todos, né? Sim. Então, todos têm que participar. E essa dinâmica que você traz da cooperação, ela é muito importante. Porque todos nós queremos pertencer, queremos agradar o outro de alguma maneira, queremos fazer parte de um tribo, né? Por isso que a gente vai dividindo sempre em grupinho. O grupinho das amigas, o grupinho dos amigos da sala, o grupinho do futebol. É natural esse movimento de criar nossos bandinhos, né? Os nossos amigos. Eu até falei pra eles, você se sente mais seguro, poderoso, né? Você se sente mais seguro, você exerce algum papel naquela dinâmica. E aí que começa, né? O desafio você é falar uma coisa pra professora, e daí começa. Então, aí eles se juntam. Eu tava com vergonha de dizer que eu não gostei daquela professora, mas daí o outro falou, já estão todo mundo falando. Então, essa coisa do fazer parte é importante. E dentro da família também pode ter essa coisa do fazer parte, né? A gente fazer junto alguma coisa, essa dinâmica da gente fazer junto. Isso é muito legal. Claro. E tem muito mais chance de funcionar se todo mundo estiver fazendo junto, né? Mas às vezes a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí? Mais alguma coisa que você quer? Não, me veio uma dúvida, pra gente encaminhar? Diga, amor. Diga, amor. Pra gente não ficar aqui até de noite? Senão vai, né? A gente fica. Nós vamos, eu posso ficar. Que naquela hora lá que você falou que quando o filho fica muito quietinho, assim, a mãe se preocupa. Por que você acha que, tipo, os pais se incomodam por não estar sendo incomodado pelos filhos?
Nossa. Entendi. Você tá dizendo assim, deixa ela quieta lá no canto dela. Isso que você tá falando, né? Não. Às vezes pode ser que ela esteja quieta e só. Por que você tá se incomodando dela não tá te incomodando? Isso, né? Isso. Então, isso tem a ver com a coisa da natureza que eu falei, que às vezes é só uma fase da criança mesmo, né? Igual a fase da amoreira lá da rua de vocês, né? Que às vezes tá cheia de amora, caindo amora, e às vezes ela tá seca, se preparando para a próxima leva de ir crescendo e fortalecendo a raiz dela. Eu também me pergunto, às vezes não é nada. Né? Às vezes a gente tem, às vezes, não é sempre porque é filho único, né? Às vezes tem essa dinâmica mesmo de possessão, de controle da mãe e do pai, né? Que atrapalha muito nesse processo, que daí a criança tá mais quieta. Tá quantos dias mais quieta? 2 dias, já para tudo, tem que ver, leva no psicólogo, leva no seu onde, leva no seu... Calma, gente, mas calma, mas o que aconteceu? Mas por quê? Mas precisa, não precisa? Eu concordo com você, nem sempre porque a criança tá ali quieta, que você precisa se preocupar com isso, né? Sim, às vezes ela só tá quieta. Às vezes ela só tá quieta, né? O que eu trouxe aquela hora da gente se preocupar um pouquinho mais, dentro de um ambiente escolar que tem um monte de criança, normalmente a escola e o professor vai se preocupar com quem tá atrapalhando. Bagunça. E o que atrapalha? Bagunça e conversa. O resto, ninguém vai falar nada. Né? Aí também e aí eu me preocupo... A questão que você falou, né? Atrapalha em termos, né? Porque então, da por isso professora, vamos ela lá. pode, né? Atrapalhar. Ela traz essa criança conversa. Que tá atrapalhando, né? Então, aí, nesse contexto, eu me preocupo um pouco com aquela criança que não tá atrapalhando, mas que talvez esteja precisando de ajuda, né? Não esteja... Como é que aquela criança tá no recreio? Ela tem amigo? Ela não tem, né? Como que ela tá se sentindo? Porque é muito mais fácil dela ser esquecida. Ela tá se porque o sentindo fluxo inclusa, tá né? indo. O fluxo tá indo. E aí ela vai ficando para trás. Às vezes ela tá sendo excluída ali e ninguém tá sabendo, né? Pode acontecer. E às vezes acontece. E aí a gente demora mais para ver. E às vezes a exclusão não é nem feita pelos outros amigos, né? Às vezes é ela mesma, ela não tá se sentindo parte daquilo, né? Então. E aí pode ser por uma série de motivos, as relações ali. Por isso que não tem fórmula pronta. Não tem. Temos que Cada investigar, caso, olhar embaixo do iceberg, né? Cavocar ali um pouquinho com a nossa lupa. E 99% das vezes o problema não, né? Mas a solução, o que está causando tudo está nos pais. Sim, Heraldo, isso é tão legal que, assim, tem um projeto que eu sou voluntária, na Perpétuo Socorro, chama Projeto de Orientação Educacional. E é um projeto que dá aulas gratuitas para a comunidade, para crianças e adolescentes terem um reforço escolar. Que legal. Né? E aí, toda quarta e sexta eu tô lá e eu trabalho com a família, enquanto a criança está sendo atendida pelo professor voluntário. Eu sou voluntária no atendimento à família, um professor é voluntário no atendimento à criança. Eles são obrigados a ficar comigo, tadinhos, né? Faz parte do projeto que a família tem que ficar ali fazendo um trabalho. E eu vejo resultados, inclusive pedagógicos, quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente está ali com a criança com dificuldade em matemática, por exemplo, né? Ela já fez reforço outras vezes, não teve resultado, não sei o quê, ela está com muita dificuldade. E aí, ali, ela está fazendo um trabalho que eu começo a trabalhar a família. E a gente começa a tentar entender o que pode estar acontecendo para aquela criança não estar se desenvolvendo emocionalmente, pedagogicamente, uma série de coisas. E a gente vai percebendo, eu em união à professora, que às vezes a mágica começa a acontecer. E não mudou nada na forma a matemática segue sendo matemática, o reforço segue sendo... Os professores são os mesmos. Os professores são os mesmos, a criança não mudou de escola, mas a gente começou a trabalhar aquela família, entendendo onde é que pode estar acontecendo alguma coisa que pode estar atrapalhando aquele desenvolvimento, sabe? Então, muitas das questões estão em nós mesmos. A questão é observar, né? Porque às vezes a gente já quer... tá mal na escola, já troca a escola. Já vai pegando essas soluções mais fáceis, né? Imediatistas o Arthur estava assim no colégio, que ele estava tendo dificuldade para aprender a escrever, né? E aí, analisando e observando, a gente percebeu que como ele estava ainda nas fraldas, e às vezes a gente deixava ele sempre, a gente estava tentando acostumar, e ele acordava, né, fazer xixi na cama, e ele estava se sentindo mal de alguma forma, e isso estava afetando no desenvolvimento dele no colégio. Então, a partir do momento que ele realmente saiu das fraldas, teve essa autonomia, está se sentindo mais... Já mudou a postura, já se sente, né? A autoestima dele vai alfabetizar ele. Agora eu sou um menino, sabe? Então já se sente, já muda. E imagine, fralda, uma coisa
Porque às vezes a pessoa nem pensa nisso. Sim. Tô mal do colégio, vai lá, briga com a professora, briga com o colégio, briga, e o problema ou tá lá. muda de escola, porque a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro mesmo, né? Para dentro da nossa casa também, não só para dentro da gente, Sim, não, né? mas aqui a gente porque é mais perfeito. fácil, né? Porque é mais fácil eu começar a falar de todo mundo. Aliás, esse processo da alfabetização tem muita questão emocional também envolvida, Com certeza. sabe? Muito. Tem uma questão também muito importante, a gente não aprende, né, sem estar com segurança dentro da gente, né? A criança que está insegura por qualquer motivo, isso tem tudo a ver, né? Tem toda uma explicação da neuroplasticidade, enfim. Ela tem muito mais dificuldade de aprendizado mesmo. Sim, porque ela está Ele tá numa turma com outros amiguinhos lá que ninguém usa fralda. Eu tô com medo, eu tô inseguro, né? Que é essa parte aqui do cérebro, eu tô ação-reação. Eu não tô com o cérebro aberto para eu aprender novas conexões, enfim. Então, isso é muito importante, significativo mesmo, assim. A gente tem que observar e ficar entendendo por que pode ser que aquilo esteja acontecendo. E no processo da alfabetização, a gente tem que parar de pressionar. Pelo amor de Deus. Tem que dar um tempo, né? Eu tive 2 filhos já no primeiro ano, né? E no grupo de mães é só a mãe falando, não aprendeu, teu aprendeu, não sei o quê. Incentivando essa comparação das crianças. Isso não pode. Né? Incentivando o tempo diferente. todo essa comparação. Filho, você não aprendeu? Fulano já aprendeu. Parem com isso, por favor, né? Vamos respeitar um pouco aquele processo. Tem um comparativo até dentro de casa mesmo, entre os filhos, né? Sim. O mais velho, na tua idade, já estava lendo, escrevendo. Então. Cara, não pode. Não pode fazer isso. E às vezes você trava a criança, porque daí ela fica insegura, daí eu deixo ela com medo, e aí a capacidade dela de aprendizado piora, né? Ainda mais com essa pressão. Então, no processo da alfabetização, nessa faixa etária aí dos 6, 7, 8 anos, é muito importante paciência. E também, eu não sei porque essa pressa também gigantesca, né? Que agora, hoje em dia, é uma coisa bonita você dizer assim, meu filho já sabe ler com 4 anos. Meu filho com 3. Daí meu você fala filho... assim, eu aprendi com 12. Gente, a minha resposta é que pena, ele devia estar comendo terra com 4 anos. Ele devia estar brincando lá no jardim, catando joaninha. Ele não devia estar. Por quê? Porque aquilo é importante, o brincar é importante. O brincar é um exercício, não é por à toa, né? Não é por acaso. Mas você está preocupado em alfabetizar, então use a própria brincadeira dele, vai inserindo palavras. Brincadeira, coisas, né? de forma lúdica, sem pressão, né? Ele vai aprender brincando, né? Através dos brinquedos, você vai inserindo algumas palavras, ele vai brincando com ele vai aprendendo E é ali que ele aprende a se relacionar, é ali que ele aprende sobre respeito, ali ele aprende sobre limites, porque quando eu tô brincando em grupo, tem a vez de cada um, né? Quando eu tô brincando em grupo, às vezes eu ganho no jogo, às vezes eu perco, né? Eu preciso esperar a minha vez, eu preciso esperar a minha vez, né? Então, assim, é muito legal a criança estudar pedagogicamente e bem, mas eu vejo isso agora pelo mercado de trabalho também, né? Que gente que tem, às vezes, um currículo maravilhoso, foi muito bem e tal, mas não é capaz de se comunicar, não tem resiliência. A gente comentou isso essa semana, né? Eu comentei essa semana com o Davi. Adianta você ser excelente no que você faz, mas a tua reputação ser péssima. Então, assim, não adianta, é difícil, você não consegue se comunicar, a pessoa é agressiva, a pessoa é intolerante, a pessoa não sabe mesmo se comunicar, não coloca o ponto de vista. Então, esses exercícios, essas habilidades que a gente chama hoje no universo corporativo de soft skills, né, são as coisas mais difíceis. Porque curso, agora tem tanto curso, que curso você pode fazer um monte de curso, né, não vai importar se você leu aos 3 ou aos 12, na verdade, para mim no currículo nem vai estar escrito, né? Não. Mas agora, a habilidade daquele ser humano, trocar, trabalhar em equipe, se desenvolver, isso vai fazer diferença. Com certeza. Né? E ela treina isso desde sempre, brincando, né? Também não é enchendo a agenda daquela criança de 3 anos de coisa manhã, tarde e noite. Não. Que eu vou conseguir que essa criança, né? Você já está treinando ela para ser um adulto estressado, né? Não, já é uma criança estressada, já é em treinamento, né? Mas, Carol, mas é importante por causa do vestibular. Eu falo, pelo amor de Cristo Jesus, eu nem sei se vai ter vestibular, se a criança tem 3 anos. Não, é vestibular. Como é que eu tô lá, né? Até lá, tem profissões novas. A profissão do seu pai. Não, e né? Isso que é aquela coisa. Eu fiz faculdade de teatro, fiz publicidade, fiz radiologia e estou trabalhando com YouTube. Então, e por quê? Porque me ensinaram que, não, você tem que fazer faculdade. Eu nunca... Eu até brincava, eu usava uma frase assim, tipo...
pode ser até infeliz, mas eu falava, mas estudar não dá futuro. Eu via muita gente formada em medicina, não sei o que, e trabalhando em outras coisas, porque fez faculdade não pelo gosto dele, mas pelo gosto de outro. De alguém. Então, tipo, De algum outro. querendo ou não, já estava impregnado em mim a busca de algo que eu realmente gosto de fazer, né? Nem a minha profissão, nem a tua existiam. Não. Até muito pouco tempo atrás, Exato. né? Educador parental também é uma É novo profissão agora. nova, né? Youtuber é uma profissão nova. Eu não chamo de youtuber, eu chamo de educador audiovisual. Ah, eu adorei isso aí. Eu adorei, eu vi o vídeo, eu achei o máximo. As pessoas gostam de rotular assim, youtuber. Porque daí acha que, sei lá, é o... Se eles usassem num tom porque bacana... vem um tom pejorativo, vem um né? tom pejorativo. É igual quando eu fazia teatro. Você é ator, mas trabalha com o quê? Era sempre igual músico, né? Músico trabalha com o quê? Então, bem isso. Mas é isso, às vezes a gente tá ali com a criança com 3 anos preocupada com o vestibular dela e eu nem sei que profissão que vai ter lá no final. Exato. Agora, o que eu sei, com certeza absoluta, que ela vai precisar, porque ela vai provavelmente viver no planeta Terra, com outros humanos, é se comunicar, dialogar, conviver, respeitar. Tudo isso a gente vai precisar. E não tem faculdade para isso, né? Não tem faculdade, é na vida mesmo. Na vida. É nas trocas. Essa faculdade é a família que vai te ensinar, os amigos vão te ensinar. Família, os amigos dentro do E ambiente eu escolar. aprendi a conviver com o outro de uma maneira muito engraçada. Que se alguém tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Porque eu tinha uma produtora de teatro e a gente estava produzindo uma peça. E eles estavam gravando os bastidores. E daí, beleza, gravou, aconteceu tudo. E eu fui assistir o DVD. Depois, acho que foi uns 2 meses depois, fui assistir o DVD para ver como é que ficou. Daí eu comecei a ver os bastidores e eu olhei e falei, cara, mas como eu sou arrogante. Eu falei, que postura é aquela? Num jeito, eu falei, nossa, vou mudar isso já. Você se enxergou. Eu olhei e falei, cara, por isso que as pessoas não se aproximavam de mim. Eu falei, eu não sou isso, eu sou gente boa. Eu olhei e falei, cara, eu passava uma imagem como se eu fosse numa soberba, assim, como se... Eu falei, mas eu não sou isso. E daí eu falei, nossa, cara, então se Você filma. ganhou uma oportunidade de um espelhinho ali filmado. Porque foi pelo olhar de uma outra pessoa, né? Eu não tava sabendo que estava sendo filmado, porque a gente já muda também. Já muda. Então, tipo... E daí eu comecei a olhar e falei, nossa, cara, não pode. E daí não gostei do que eu vi. Não mesmo. E daí eu falei, muda isso, parou. Que daí legal. eu mudei o sorriso, comecei a abrir mais o sorriso, porque eu falava mais sério, porque eu achava que se eu falasse sério, as pessoas iam me levar a sério. Né? Eu tinha essa visão, né? Eu falei, não. A pessoa pode te levar a sério mesmo sorrindo. Claro que você não vai falar de uma tragédia no risada. Sim, eu também sempre tive isso. Sou pequenininha, né? E aí, contida. Sou baixinha, sou e tal, né? E aí eu falava, as pessoas sempre parecia, quando era mais nova, que era mais nova do que eu era, né? E aí sempre muito preocupada que os outros vão me levar a sério ou não. E é muito doido isso, que a hora que você começa a se levar a sério, tanto que eu falo você isso no para vídeo de lá. se preocupar. Eu tô me levando a sério. Se você não me levar a sério, problema seu. Só que acontece que é engraçado. Que Teve quando um cara você que se veio leva aí, a sério... né? Nem todo mundo levou ele a sério e chegaram até a crucificar ele, né? Então, Quem um sou cara aí eu? sem importância, né? Chegou aí, um Opa! monte de gente falou, né? Então, só que quando Agora, você a acha gente que eu vou me preocupar? imagina. E quando a gente se leva a sério, a chance da gente ser levado a sério é muito maior, porque isso passa nessa fusão emocional aí que a gente tem. Se a pessoa tá falando e tá convicta, você vai ficando convicta junto. Agora, quando eu vinha com uma postura, né, lá atrás, assim, muito... Já chega assim, né? Aí, claro, o que você fala, se nem Já você chega tá... com medo. Se você nem você pessoa tá, não vai te dar tá atenção se mesmo. respeitando, eu não vou te respeitar também, Você precisa né? conquistar o espaço, né? Exatamente. Só que aí, pra isso, eu tenho que estar bem comigo. Não adianta fingir, né? E é aquela coisa, e eu descobri isso, já era adulto, já tinha meus 30 anos já. Então, criança tem que aprender. Não, a vida vai te ensinar. Vai, é todo um processo. É um processo. E um pedacinho dele a gente vai poder participar. Mais ativamente. E depois vai poder participar lá com os netos. Menos ativamente, né? Com as reuniões de família, que daí vai Exatamente. trazer as noras, os namorados. Daí vem a bagunça. E se eles continuarem vindo para nossa casa e querendo vir jantar com a gente, almoçar com a gente, ficar tem com que a mostrar gente, que aqui fizemos é um bom sempre trabalho. um porto seguro, né? Sempre um porto seguro. Verdade. Carol, me diz uma coisa. Diga. Um conselho que você possa deixar para esses pais que estão tão desesperados em busca de uma solução mágica para educar os filhos, e o que você pode dizer para eles
o que eles podem buscar para acalmar um pouco o coração nessa missão que a gente tem de ser pai e mãe? Bom, me vieram 2 frases aqui, vou tentar trazê-las então. Não sei se elas acalmam muito, mas eu acho que elas são verdades importantes para a gente mas verdades ter, são né? para isso, né? Nós somos os adultos dessa relação. Essa é a primeira. Eu falo isso pro Davi, né? Nós somos os adultos dessa relação. Parem, adultos, de agir como crianças da relação. De formas infantilizadas, reativas, com cérebro primitivo, né? Nós somos os adultos dessa relação, precisamos assumir esse lugar, né? Em tempos também de permissividade, muito grande e tal. Eu acho que essa é a primeira frase. E a segunda... vou aproveitar que eu ganhei uma caneca. Vai fazer inveja. Caneca vazia não transborda. Para a gente transbordar tudo que a gente quer passar para os nossos filhos e para todas as nossas relações, a gente vai precisar encher essa caneca. Se cuidar, olhar para si, né? Então, o adulto da relação somos nós e caneca vazia não transborda. Acho que são as frases legais para a gente encerrar. Muito bem, isso aí. E vamos, então, buscar, né? Sempre preencher, buscar informação e buscar informação no lugar certo, né? Sim. Não ou procurar ouvir o que a gente quer ouvir. Às vezes, o que a gente precisa ouvir não é o que a gente quer ouvir. Não, com pensamento crítico, né? Então, a gente tem que... as pessoas vêm e te criticam, mas tenta entender às vezes, né? Às vezes a gente está precisando de algumas verdades mesmo, né? Se incomodou, dá uma olhadinha para isso, né? Por que incomodou? Se a pessoa te incomodou? falou, não te incomodou, é porque, beleza, você já se aceitou. Já. Se incomodou porque tem alguma coisa ali dá uma olhadinha para isso. Que mexeu. Mas é isso, Carol, agradeço, né, por ter aceito o convite, ter vindo aqui. E pode saber, o espaço está aberto, se precisar voltar, com certeza o pessoal vai querer que você volte. Volta para a gente bater mais um papo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Tava com medo das perguntas do Davi. Não. São difíceis as perguntas do Davi. Eu adorei estar aqui, foi super divertido. Que bom. E fico à disposição. A gente pode falar mais sobre telas também, que eu sei que é um assunto complicado, né? Com as famílias hoje em dia. Fico à disposição também no meu Instagram, né? Que está aqui na descrição do vídeo. Se alguma família quiser conversar um pouco mais ou mandar alguma pergunta que eu acabei não abordando aqui, eu posso conversar pelo direct lá, tá? Maravilha. Obrigada. É isso aí. E para vocês que ficaram aí com a gente até agora, agradecer a participação de todos que mandaram as perguntas ali. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda e enriquece muito o nosso papo aqui com os nossos convidados. E sigam lá a Carol, se você gostou, pode ter certeza que vocês vão aprender muito mais seguindo ela lá, que ela tem umas dicas bacanas, nada solução resolveu, nada bateu, resolveu. Ela vai te falar o que você precisa ouvir. Mas é isso aí, agradeço de montão mesmo a participação da Carol e a participação de vocês, que é fundamental aqui pro nosso podcast dar certo. Mas aí? É isso aí. Então é isso aí. Obrigadão. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.